Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. Oi, gente, tudo bem? Esse é o 24º episódio do TuboCast. Gostaríamos de lembrá-los que nossas redes sociais estão abertas para as perguntas, sugestões e críticas. Basta nos procurar no Twitter, no Facebook e no Instagram, como @TuboCast. Nossas arrobas pessoais no Twitter também estão abertas. São @Guto, com 3 T's, e @uJúlioFerreira. Continuamos com a campanha no Apoia-se. A ajuda de vocês é muito importante para que possamos continuar com este projeto. Qualquer valor ajuda. Então entra lá, apoia-se/TuboCast_Antif. Contamos com vocês. Hoje vamos receber Áureo Lustosa Guérios, doutorando em Humanidades Médicas e Literatura na Universidade de Pádua, na Itália. Áureo apresenta o podcast Literatura Viral, em que discute de forma contagiante a relação entre história, literatura e epidemias. Ele também ministra o curso de Humanidades Médicas, a saúde e a doença na história e nas artes, em que discute história científica, artística e cultural das doenças. Aproveitamos o tema para lembrá-los que, apesar do cansaço de todos, a pandemia de Covid-19 ainda não acabou. Então, caso seja possível, fique em casa, evite aglomerações, use máscaras e abuse do álcool gel. A epidemia no Brasil se estabilizou, porém, ainda está em um patamar elevado. A contribuição de todos é fundamental para que possamos vencer esta epidemia. Espero que gostem do episódio. Então, conta pra gente, Áureo, um pouco, conta pros ouvintes também do TuboCast, um pouco mais sobre você, quem é você, o que você faz. Maravilha. Então, agradecer vocês também, pessoal, por me convidarem, então, um prazer estar aqui. E olá, né, ouvintes do TuboCast, aí, meu nome é Áureo, eu sou doutorando, sou crítico literário de formação, eu sou manezinho da ilha aqui de Florianópolis, mas morei quase 10 anos em Curitiba aí, né? Então eu tenho um enorme apreço pela cidade, me considero curitiboca também. E eu fiz letras na UFPR, me formei em literatura, português e italiano. Aí fiz o meu mestrado na Itália, em literatura medieval, né? Me especializei na Divina Comédia e tal. E aí depois do mestrado, voltei para o Brasil, fiquei um tempo aqui. Nesse meio tempo eu morei durante 1 ano e 3 meses, mais ou menos, com os meus avós, porque eles começaram a ter problemas de saúde e não podiam mais ficar sozinhos e tal, então foi aquele momento, né, que toda família um pouco passa, que você tem, é um momento conturbado e tal, e daí, como eu estava livre, eu tinha acabado de voltar, eu fiquei um tempo com eles, e nesse momento eu fiquei preparando meu projeto de doutorado, que é nas áreas das humanidades médicas, né, então, que tem a ver com história cultural da doença, tem a ver com estudos literários, mas também tem a ver com história, com saúde, né, com história da medicina e tal, E daí depois eu até percebi que não foi uma coisa intencional, mas essa experiência com os meus avós aí também foi muito formadora nessa escolha, sabe? Porque eu tive uma experiência também de primeira mão, de enfermagem, enfermagem amadora, digamos assim, né? E aí hoje eu sou doutorando na Universidade de Pádua, né, na Itália, estou no período final aí, estou nos últimos meses antes da entrega da minha tese de doutorado, e quando começou o corona, quando começou a crise na Itália, eu já estava acompanhando desde o início, porque, né, estudando epidemia e pandemia, já faz uns anos que eu leio sobre o assunto. Quando a coisa começou lá na China, isso me chamou a minha atenção e eu pensei, poxa, isso aí é uma mão cheia para o meu doutorado, e aí eu ficava acompanhando, todo dia eu dava uma olhadinha e tal. Quando eu comecei a perceber que a coisa ia ficar preta, assim, né, que a coisa ia sair de controle, assim, a situação ia piorar, eu falei, bom, eu vou para casa, né? Porque se for para ser o fim do mundo, aí eu quero estar com a minha família. E aí eu cheguei no Brasil por um acaso, assim. Eu cheguei justamente no primeiro dia do suposto primeiro caso, né? Que não foi o primeiro caso coisa nenhuma, né? A gente sabe hoje que o corona já circulava no Brasil muito antes. E aí, nessa viagem, né, eu levei uns 3 dias para chegar, por causa de vários problemas, eu pensei, poxa, eu vou fazer um podcast. Faz tempo que eu tinha o plano, né, e não
sempre tinha empurrado com a barriga, sempre era aquela coisa, eu preciso do equipamento bom, eu não sei fazer, eu preciso aprender antes, não sei o quê. E aí resolvi tirar esse plano, né, da gaveta e produzir o podcast, justamente porque até aquele momento que eu fazia enquanto história da literatura ou história cultural era uma coisa que interessava a nós, né, ao pessoal, os historiadores, ao pessoal da crítica literária, era uma coisa mais intelectual. E a partir desse momento passou a ser, então, uma coisa que diz respeito a todos, né? Porque o corona passou a ser um grande condicionador. Então, o meu podcast, Literatura Viral, nasceu junto com isso. E tem sido um percurso fascinante, cara. Estou muito, muito feliz de produzir ele. Muito... enfim, a gente também sabe que a gente começou também na época da pandemia, assim, porque... eu também, eu tinha esse plano de fazer um podcast para falar de política, para aquecer um pouco aqui o debate político aqui na cidade e tal, mas aí ficava empurrando com a barriga por causa da mesma questão, assim, não sei se eu sei mexer na parte técnica e tal. Sim. E aí eu conheci o Júlio, e aí o Júlio topou a ideia, aí ajudou, digamos, que uma outra pessoa que entendia um pouco melhor a parte de edição e tal. Sim. E aí também com o tempo, né, tempo livre por causa da quarentena, então acabou rolando. Um lado bom da pandemia aí, né? O meu TCC, eu fiz um podcast, o produto do meu TCC foi um podcast, então meio que... Poxa, que legal! As coisas se encontraram. Nossa, a gente se encontrou, né? E até assim, eu escutando você falar que a sua namorada fazia a parte gráfica do teu podcast e tal, eu também aproveitei o meu namorado também. A gente mete o parceiro das furadas aí com a gente. Mas tem que ser, né? E ele faz a parte gráfica e tal, enfim. Poxa, que legal. E me diga uma coisa que eu fico impressionado toda vez que eu escuto o Literatura Viral é quantas línguas você fala, porque me dá a impressão que você fala japonês, alemão, tcheco. Não, japonês não, né? Eu falo, depende de como você conta, né? Normalmente eu digo 5, porque eu falo as línguas latinas, né? Eu falo fluente, eu falo francês, italiano, espanhol e inglês, né? Aí eu consigo ler alemão, mas o meu alemão é meio ruinzinho, então eu normalmente não digo que eu falo alemão, mas eu consigo ler e consigo entender razoavelmente. E agora o resto não, é porque eu, tendo estudado letras, né, eu estudei bastante linguística na UFPR e tal, e eu tenho um grande amor, assim, por esse lado, né, de línguas. Eu fiz 2 semestres de árabe, quando não falo nada, não lembro nada, mas assim, estudei árabe, estudei hebraico também em alguns semestres, então é mais por essa coisa da curiosidade. Então, quando eu encontro as palavrinhas em japonês lá, hoje a internet, né, Mr. Google ensina tudo pra gente, né? Então eu faço questão de encontrar, até como sinal de respeito, sabe, Guto? Porque, cara, o nome da cidade não é Rio de Janeiro, tá, né? Então, assim, quando a gente fala de cidades na Alemanha, na França, a gente faz toda questão de pronunciar direito, né? E aí, quando a gente fala de cidades na África, na Ásia, sei lá, a gente pronuncia como a gente quiser, né? Cara, o nome da cidade não é Pequim, o nome da cidade é Beijing, né? Então, assim, a gente tem que se esforçar para usar, para não chamar de Burma, o país mudou de nome, o país se chama Myanmar, né? E etc. Então, essas coisas eu gosto de tirar um tempinho como sinal de respeito e tal. É até uma coisa que eu tento muito no podcast, é justamente equilibrar essas coisas e sair um pouco dessa tradição eurocêntrica, que na literatura é muito, muito forte, né? Muito forte. E é difícil a gente combater isso por questão de tradição mesmo, né? E a gente mesmo tem falhas no nosso processo educacional e tal. Então, essa semana, por exemplo, vai ser a primeira vez que finalmente eu vou discutir um autor da Ásia, né? Vou falar de um autor chinês. Esse episódio dos animes aí sobre a tuberculose, né? Tem um pouquinho de Japão. Eu falei um pouco da tradição do Islã, quando eu falava da história da ciência, ou então falando sobre a história da ficção científica, mas é um pouco difícil, sabe? Até hoje eu não consegui falar de literatura africana, por exemplo, sabe? Tá nos meus planos, mas até hoje ainda não consegui. Então eu gosto dessa coisa da pronúncia por causa disso. Ah, legal. Então, aí você já contou um pouco sobre como surgiu, né, o podcast. Eu pensei uma pergunta para você, assim, que é uma provocação, na verdade, né? Se o podcast seria um podcast sobre história da ciência
história da cultura ou um podcast de crítica literária? Cara, ótima pergunta, Guto. E eu acho que é um pouco de tudo, assim. Quando eu escrevi o meu projeto de doutorado, né, o que eu não queria era fazer uma coisa que fosse muito especializada, muito fechada em uma coisa só. Né? Porque você passa 4, 5 anos da tua vida lendo sobre um assunto, né? E aí, cara, se tu fechar muito especificamente, vou estudar Machado de Assis. Meu Deus, tu vai ficar, né? Tu tem uma overdose de Machado de Assis. Então eu queria alguma coisa que fosse bem ampla, especialmente porque eu gosto de explorar o que eu não conheço, sabe? Eu sei que tem muita gente que gosta de ir no que, né? Eu já fiz isso na minha monografia, então no mestrado eu vou fazer uma coisa parecida, no doutorado E eu, na verdade, cada vez mudei radicalmente de campo, porque justamente o que me motiva é justamente essa busca pelo desconhecido. E então eu busquei um tema que fosse uma coisa muito ampla, que permitisse justamente eu explorar tradições diferentes, né? E eu sempre gostei muito de saltitar entre várias tradições literárias, né? Eu não acho que faça sentido você explorar a literatura usando categorias políticas, né? A literatura as fronteiras não existem, as fronteiras são abstrações teóricas, né? Então a literatura não respeita isso, a arte não respeita isso. Meu exemplo sempre é o Machado. Duas das maiores influências sobre a obra do Machado estão na literatura francesa e na literatura inglesa. Se a gente fechar os olhos e se obstinar a estudar o Machado só no contexto do Brasil do século XIX, passagem para o XX, a gente não vai conseguir dar conta, de fato, da grandiosidade da obra do Machado. Machado é muito, muito impressionante, assim, impressionante, inclusive, por ele estar dialogando com essas outras tradições. Então, eu gosto muito dessas catalogações que são por línguas, né? E não tanto por nacionalidade. O Kafka não era alemão, né? Mas ele escrevia em alemão. O Rilke, né, também não era alemão, mas escrevia alemão. Então, assim, é importante eu gosto dessas catalogações, inclusive porque elas podem aproximar tradições como a da literatura da Angola, por exemplo, né, que tem ganhado muito espaço nas discussões e tal. E muitas vezes ela permite a gente a entender um pouco melhor os contextos. Então, isso é uma coisa que sempre me atraiu muito. Eu sempre gostei muito de história, sempre gostei muito de ciência. Eu sou esses caras que ficam vendo assim, Cosmos e essas coisas, sabe? Então, quando eu tive a ideia numa conversa de bar, assim, com um amigo, estava pensando sobre textos que falam da peste e tal, a gente falou, tem o Camus, tem o Boccaccio, né? Interessante porque cada século meio que tem a sua doença da moda. E aí eu pensei, devem ter alguns estudos sobre o assunto, né? E daí eu fui procurar e não achei muita coisa. E o que eu achei era quase que especificamente ou sobre HIV ou sobre peste, mas muito pouca coisa sobre outras condições. Né? Mesmo a tuberculose, que é talvez a doença mais discutida na arte de modo geral, tanto em literatura quanto em pintura, em escultura e tal, mesmo a tuberculose não tem tanta coisa assim. E daí na hora que eu tinha que, né, no doutorado a gente precisa de uma coisa original e tal, eu falei, isso aí pode ser uma boa. E foi uma verdadeira descoberta, cara. Estou muito feliz com a escolha, porque realmente um campo fascinante. Assim. Então eu diria que sim, é um pouco de tudo. Eu tento combinar um pouco de história da medicina, que foram meus primeiros 2 episódios são mais de história mesmo, daí depois eu passo por uma coisa mais de literatura, depois às vezes eu faço uma coisa mais intermediática, né? Os meus últimos 2 episódios foram sobre o Bach, tem episódios sobre filme, né, e tal. Eu quero fazer mais um sobre o gabinete do Dr. Caligari mais para frente. Então eu tento ser bem intermediático, na verdade, não quero ficar só na literatura, mas nem só na história. Eu gosto de ficar... Essa interdisciplinaridade, eu acho que é uma coisa que tem sido explorada muito, né? Como eu sou doutorando na Itália, isso é bastante feito na Europa. Eu acho que isso é um pouco menos feito no Brasil, mas eu acho que isso está mudando, né? Era a forma como a ciência era feita no século XIX, e eu acho que isso é uma coisa que vai ser retomada. 2 comentários só, assim. Quando você falou fronteira, eu fiquei na dúvida se você estava falando da fronteira física, política dos países, ou se fronteira das ciências. E te contar que, assim, quando eu fui fazer o meu mestrado, inicialmente eu acabei estudando Spengler, tal, em teoria da história, né? Mas o meu projeto inicial era estudar Dostoiévski com o ponto de vista de historiador. Só que lá na USP, assim,
dentro do departamento de história, as pessoas me olhavam com uma cara de tipo, tá, mas você vai trabalhar uma obra literária com ponto de vista histórico. Me olhavam com uma cara meio, assim, interessante, mas não vou te orientar. E na letras queriam me puxar para letras e para que eu tinha que estudar russo e tal. E que como eu não lia russo ainda, como é que eu ia fazer? Aí eu acabei não conseguindo fazer esse projeto porque existia uma dificuldade da academia ali de aceitar essa perspectiva interdisciplinar, assim, multidisciplinar talvez, não sei. Sim. E aí todo mundo fala muito, né, sobre isso, mas na hora de fazer, parece que... Isso, eu acho que o problema é institucional mais do que o indivíduo, né? Porque os indivíduos podem ser receptivos, mas na hora de tu pedir financiamento, na hora de tu submeter um relatório, tu não consegue, tu precisa escolher uma categoria, né? Então, precisa haver mudanças no nível maior, nos níveis superiores, para que esses projetos sejam mais incisivos, talvez, ou virem mais comuns e tal, né? Eu acho que existe uma... A explicação era justamente essa. A maioria das pessoas, assim, das pessoas que eu procurei e tal, eles falavam exatamente isso. Que, não sou eu que não acho interessante. É porque você não vai conseguir bolsa. Exatamente. É um problemão isso, né, cara? Isso é um problemão. E também eu acho que é um outro elemento aí, Guto, que é a interdisciplinaridade. Ela é difícil, cara. É muito difícil, né? Você falar com propriedade de 2 campos, bicho, assim, já passei, né? Se não fosse assim, a gente não levava 4, 5 anos para se formar em alguma coisa, né? Então, é complicado, leva tempo mesmo. E de fato, às vezes, eu tenho trabalhado muito, né? A minha pesquisa está nessa direção das humanidades médicas, e a gente já vai falar mais sobre o assunto, né? E uma coisa que me surpreende é que, assim, a questão da humanização da medicina é uma questão que tem sido muito discutida nas ciências da saúde, né? Eu digo medicina aqui, mas eu estou entendendo tudo, medicina, enfermagem, etc. E, na verdade, essa área das humanidades médicas, ela surgiu, não foram as humanas que buscaram as ciências da saúde, foi o contrário, foram as ciências da saúde que buscaram humanas. E tudo isso visa uma criação de empatia por parte dos profissionais que têm compaixão e simpatizam com os pacientes e tal. E aí, por causa disso, começaram a aparecer estudos sobre médicos que são escritores, pintores que estão relacionados à medicina de alguma forma e tal. Só que eu acho fascinante, cara, que muitos desses trabalhos são de profissionais da saúde que não se preocupam minimamente de aprender o ABC da teoria literária, porque aparentemente escrever sobre arte qualquer um faz, né? Qualquer um faz. Escrever sobre literatura, todo mundo fala, todo mundo lê livros, logo o que a gente faz aqui é bobeira, né? Porque todo mundo consegue fazer, ainda mais se eu sou médico, logo eu consigo escrever um livro sobre qualquer médico que seja, né? Então é muito interessante porque a área de humanidades médicas, muitas vezes, ela acaba já queimando a largada, né? Porque alguém fala assim, poxa, promissor, vou ler esse livro aqui sobre esse assunto interdisciplinar, e daí ele chega lá e assim, ele encontra uma história da arte que, na verdade, só usa meia dúzia de quadros para falar de sintomas, por exemplo. Então, a diferença de um livro de medicina que descreve, né, um livro sobre prática clínica e tal, e esse livro é que, ao invés de fotos, eles usam pinturas, mas basicamente é a mesma coisa. Então, assim, ele dá a impressão de interdisciplinaridade sem que ela de fato exista, né? Então isso é um problema mesmo que tem que ser acessado. E claro, a gente vive nesse mundo da ultra especialização, né? E isso é muito bom, isso é necessário, né? Porque, claro, para você fazer um tipo específico de cirurgia no cérebro, ou para você construir foguetes que vão para o espaço e voltam, você precisa de muitos ultra especialistas. O problema é que o intelectual, ele tem que ter um conhecimento horizontal também, né? A gente perde um pouco da nossa análise de pensamento crítico, eu acho, quando a gente se foca em um único campo, né? Especialmente porque ao longo da história essas caixinhas não seguiam essas mesmas divisões, né? Quantos grandes artistas, na verdade, eram cientistas e quantos historiadores, na verdade, né? Então, a gente acaba entrando em um vai e vem aí que, né, sei lá, a matemática ocupava um espaço dentro das ciências humanas do século XIX que é inconcebível hoje, né? Quando a gente para pensar e tal, né? Ou na filosofia. Então, é muito curioso esse vai e vem. E eu acho que a gente tem muito a ganhar na academia, quebrando um pouquinho esses muros, sabe? Sim.
Até porque eu acho que se você não relaciona, por exemplo, no meu caso, né, que eu estudei teoria da história, se você não relaciona essa teoria com a realidade, com a prática, fica uma coisa muito deslocada da realidade, assim. Sim. Eu acho. Sim. Isso é uma coisa até que, como eu tô muito atrelado a essa coisa do corona, né, a coisa da pandemia, isso já é o tema da minha tese, eu trato com as pandemias do século XIX, né? Então, de repente, o que eu fazia era um track que todo mundo me fazia careta, assim, quando eu contava, né? O que eu faço? Todo mundo falando, nossa, track queen, pra que perder 4 anos da vida estudando uma inutilidade dessa, né? De repente, virou o ó do Borogodó, né? Agora tá super na moda, todo mundo quer ouvir. E aí, com isso, eu sempre sigo muito as conferências, né? Reuniões internacionais e nacionais e tal, na conferências de modo geral, acadêmicas. E aí eu pensei, poxa, agora vai ter um monte de conferência para eu participar, né? Porque antes eu ficava tendo que catar migalha, né? Então eu falei, agora eu vou participar de um monte. E aí a taxa continua normal, assim. Tem uma outra coisa sobre o assunto, mas assim, também tem coisas sobre textos medievais e o uso do acusativo no grego antigo. E aí eu falo assim, cara, umas coisas que são completamente alienadas da realidade, né? Completamente sem relação alguma, sem os pés no chão do que está acontecendo. E o corona é só um exemplo, né? Porque ele realmente veio para reverter muitas coisas, né? Mas isso também é verdade em questões políticas, econômicas e tal. Então essa é uma coisa curiosa da academia, e eu acho que o ataque às universidades, ele acontece por muitos motivos, né? Mas um deles, muitos motivos mesmo, e muitos deles por né? por um esforço malévolo de quem está no poder de, né, se proteger e etc. E acabar com um pensamento crítico, né? Então existe um interesse de implodir o que é a inteligência brasileira. Mas também existe um filão dentro desses ataques às universidades que estão ligados a uma incapacidade da universidade de demonstrar para a sociedade a sua função, né? Porque muitas vezes a gente fica lá no alto do Everest, no nosso academicismo, isolados na Torre de Marfim, né? Discutindo o século do sexo dos anjos, e não é tão claro para a sociedade como é que a universidade devolve, né? Muita gente não entende nem para que é a universidade, né? Acha que é um curso de formação qualquer aí, né? Então é muito curioso que essa função social, que é imprescindível, né? Sine qua non para o funcionamento pleno de qualquer sociedade, esteja sob ataque. É uma prática completamente, não sei, um harakiri, suicida, de certa forma, né? E isso vai causar um problema gigantesco na cultura brasileira no médio e longo prazo, né? Especialmente se isso continuar. Mas existe uma pequena taxa que eu acho que é muito inferior respeito a todas as outras tendências, né? Mas existe uma taxa que está sim atrelada a uma incapacidade nossa, né? De criar iniciativas que demonstrem isso para a sociedade. Como iniciativas como podcasts, ou um exemplo que eu sempre dou são artigos da Wikipédia. Porque às vezes você vai ler artigos de certos escritores brasileiros, cara, e eles são uma porcaria. Eles são uma porcaria, assim. E me surpreende que nenhum professor em nenhuma universidade federal tenha dito um dia: prova final dessa matéria vai ser: você escreve o artigo de fulano de tal, você escreve de fulano de tal. Assim você teria especialistas em literatura escrevendo artigos na Wikipédia de graça para todos, e você teria um super conteúdo, e seria interessante pedagogicamente, seria motivante para os alunos, etc. Uma forma super simples, custo zero, de devolver para a sociedade. Então, as coisas que faltam muitas vezes não são tecnológicas e também não são... não é capacidade, às vezes, e não é falta de vontade também, porque tem muita gente muito bem intencionada e muito cheia de garra dentro das universidades, né? Às vezes muitas vezes questão de criatividade mesmo, de insight, de estar buscando ativamente algo, né? Como é que eu vou devolver isso? Como é que eu vou devolver isso? Uhum. Conta pra gente, Áureo, explica para os ouvintes, assim, a gente estava falando agora há pouco de humanidades médicas. Talvez seja interessante explicar um pouquinho o que é, né? Para quem não entende esse conceito, enfim. Com certeza. As humanidades médicas, elas são um campo muito, muito amplo, né? Que em inglês eles chamam muitas vezes de medical humanities, né? Então, às vezes a gente pode ouvir em português medicina humanizada, alguma coisa desse gênero. Eu prefiro humanidades médicas porque fica bem claro, né? Esse humanidades, ele tá ali para todas as ciências humanas,
e sociais, na verdade, também. Então, história, literatura, história da arte, mas também antropologia, ciências sociais, filosofia, etc. Cada país divide as ciências humanas e as ciências sociais de formas diferentes, né? Tem vezes que a arquitetura está com as humanas, tem vezes que está com as exatas, e etc. Então é um pouco vago, mas de um lado a gente tem ciências humanas e sociais, de outro lado a gente tem as ciências da saúde, né? E biológicas de modo alargado também. Então a gente pensa em medicina, em enfermagem, em terapia ocupacional, mas também microbiologia, história da ciência também, e outras coisas assim. E, na verdade, muita gente pode dizer que as humanidades médicas é a invenção da roda, né? Porque qualquer pessoa que conhece a história da medicina sabe que a história da ciência, a história da medicina de modo geral, e a história das humanidades estão profundamente atreladas, né? Elas andam de mão dadas. E isso foi verdade até o século XIX, mas com vários motivos, né, históricos, várias mutações que vêm do final do século XVIII e que aconteceram ao longo do XIX. Uma das mais importantes é a Revolução Bacteriológica, né, do Pasteur, do Koch, do Lister e etc. Isso comporta uma mudança radical na forma como a medicina é vista pela sociedade no início do século XX, e como a medicina vê a si própria, e como a medicina educa, ou como a área da saúde educa os seus profissionais, né? Não só médicos, todos. E é nesse momento em que surge uma ênfase medicamentosa, é nesse momento em que o paciente deixa de ser visto na sua plenitude, né? De uma forma holística, para passar a ser um objeto numa linha de produção, né? Quantos de nós vão fazer cirurgia, você passa na mão de 20 profissionais e você efetivamente é uma coisa, né? Você está na linha de produção da Ford lá em que, né, o medicamento é dado ou retirado, etc. Isso é um problema, isso gera muitos problemas, né? Isso gera problemas dentro da saúde, isso gera problemas para os pacientes, eu quero dizer, né? Porque isso piora o tratamento. Há vários estudos que mostram que isso impacta negativamente a taxa de cura, a recuperação, etc. E isso impacta a forma como as equipes de profissionais da saúde trabalham, né? Muitas vezes há muita competitividade entre diferentes profissões dentro da área da saúde. Isso também é uma coisa que não é no melhor interesse de todos. E, portanto, né, essa comodificação, digamos assim, da área da saúde, que é ainda mais grave em lugares como os Estados Unidos, né, que não tem SUS, que é uma loucura, né? Se você não tem dinheiro, você morre nos Estados Unidos. Você quebra uma perna, pode custar $120 mil. Então, ou você é milionário, ou você, né? Esse é um dos grandes problemas agora nos Estados Unidos com a enorme taxa de desemprego. Porque o problema lá é que se você não tem emprego, o problema não é você ficar sem salário. O problema é você ficar sem seguro de saúde, né? Porque eu estava vendo uma matéria 2 meses atrás e uma das pessoas que ficou 1 mês internada por causa do coronavírus recebeu uma conta de $1.600.000 para pagar. Né? Aí o que você faz, né? Aí você escolhe, ou eu morro ou eu vou à falência, né? E vou preso depois por não conseguir pagar. Então, nessas horas dá vontade de a gente cair no chão, né? Se jogar na sarjeta e agradecer a existência do SUS, né? E também, por causa desse ambiente maluco dos States, surgiu dentro da academia nos Estados Unidos, também na Inglaterra bastante, essa pressão para a humanização da área da saúde, né? E aí, especialmente dentro dos cursos de medicina, começou-se a buscar no início dos anos 2000, mais ou menos. Na verdade, já nos anos 70, começa a se buscar toda uma nova ênfase na bioética, né? Em discussões sobre que estão relacionadas ao aborto, à eutanásia e coisas assim. Então, a antropologia da doença e a bioética foram essenciais nos anos 70 e 80. E depois, a partir dos anos 2000, isso passou a literatura, a história cultural e a história da arte, mas especialmente a literatura, passaram a ser parte integral dessa nova área, digamos assim, das medical humanities. E aí passaram a existir muitas discussões ao redor da medicina narrativa, por exemplo, que é justamente você juntar, né, profissionais da saúde que discutem textos literários, tentando entender essas várias outras perspectivas da saúde. E aí isso tem crescido muito. Eu acho que há muitas coisas muito positivas atreladas às humanidades médicas, porque a gente tem que entender que
os elementos biomédicos, eles são essenciais, eles são indispensáveis, as doenças são formadas, né, de elementos biomédicos. Você tem taxas de insulina no sangue, você tem números de pressão, etc. Só que a gente tem uma concepção ingênua do que é doença e do que é saúde, que se baseia só sobre isso, né? E inclusive profissionais da saúde têm essa concepção que é ingênua. Porque até a forma como isso é discutido nos cursos de medicina e tal é uma forma simplista. Porque a questão não para por aí, né? As doenças, elas são também, como quase tudo que existe no mundo, né? São também construções socioculturais. A gente tem ideias que estão atreladas às doenças. A gente tem preconceitos, a gente tem todo tipo de coisa que está atrelada a terapias. Tem doença de rico, tem doença de pobre, tem doença de heterossexual, tem doença de homossexual, tem doença disso, tem doença daquilo, tem doença de jovem, tem doença de velho, e assim por diante, né? E essas categorias, elas são categorias sociais, elas são categorias culturais. Tanto é verdade que existe uma coisa chamada antropologia da doença, né? Ou seja, a doença, esses conceitos que podem parecer conceitos que caíram do céu, conceitos que são biológicos, não são tão objetivos assim, porque em outros momentos da história eles foram catalogados de outras formas, e em outras culturas, neste momento, eles também são catalogados de outras formas, né? O que é louco em alguns lugares é santo em outro lugar, né? O que é doente em um lugar é plenamente saudável em outro. Então, a gente refletir sobre essas categorias é muito importante, e isso ajuda a gente a não só a compreender esse enorme iceberg, né? Porque a gente só vê a pontinha, né? Mas isso é uma coisa que diz respeito à vida de todos, né? Todos nós ficamos doentes, todos nós vamos morrer, né? Então, isso tem tudo a ver com todo mundo, não é só para profissionais da saúde, mas a sociedade civil tem muito a ganhar, os profissionais têm muito a ganhar, né? Porque, no fim das contas, as ciências da saúde tratam com seres humanos e não com coisas, né? E, portanto, é importante que eles olhem para as ciências humanas, né? Porque as ciências humanas certamente têm coisas a dizer sobre os seres humanos. Afinal, é o que elas estudam. Então as humanidades médicas tentam ser uma grande mistureba de tudo isso. E daí há muitas possibilidades aqui dentro, né? Eu exploro uma via que tem mais a ver com a minha formação, especialmente literatura, história cultural e tal. Mas há outras vias que envolvem teatro, antropologia, filosofia e várias outras coisas. Há muitas possibilidades. É um campo fascinante. Então, é engraçado você comentar isso tudo, assim, porque posso até dar um exemplo, assim, meio pessoal. Que eu formado em humanas, tal, fiz jornalismo e depois fiz história, fiz um mestrado, e há alguns anos eu estou trabalhando no terceiro setor. E desde 2016 eu comecei a trabalhar com ONGs LGBTs. E aí nesse trabalho eu entrei em contato com a questão do HIV, né? E assim, eu me lembro até hoje da minha surpresa em descobrir que algumas pessoas, por exemplo, não aderiam ao tratamento de HIV, né, no Brasil, tendo toda a questão da gratuidade da medicação e do tratamento, né, garantido pelo SUS. E eu não entendia isso, e ao mesmo tempo, eu, debatendo com profissionais da saúde, eu escutava a mesma coisa, assim, pessoas dizendo... profissionais da saúde falando, porque a pessoa que não adere porque não quer ficar bem, enfim, tal. E aí demorou algum tempo para cair a ficha na minha cabeça que existiam outras questões ali, outras implicações, né, a questão do preconceito com relação ao estigma do HIV, a questão da homofobia mesmo, internalizada, que algumas pessoas... tem essa questão, né, e outras questões sociais, né, que às vezes a pessoa não tem dinheiro para chegar até o tratamento. Sim. E não tem dinheiro para chegar até a ponta onde vai fazer o exame, enfim. E eu, por exemplo, sou uma pessoa formada em humanas, né, e não tinha essa concepção, assim. Foi só a partir do trabalho mesmo, que ali que eu fui, aos poucos, demorou um pouco, assim. Se eu tivesse tido uma formação, talvez, um pouco mais relacionada, né, relacionando essa questão, por exemplo, biológica, né, biomédica do HIV, com problemáticas sociais ou problemáticas culturais, talvez naquele momento tivesse uma outra concepção, porque, na verdade, apesar de ter uma formação humana, eu ainda tinha uma visão da área médica muito positivista, assim, muito
basta tomar um remédio que você vai ficar bem. Sim, e isso é verdade até dos profissionais da saúde, né? Essa que é a coisa interessante, porque a gente olha para os médicos especificamente, né? Médicos e médicas, hoje as mulheres já são maioria, né? Com tanto respeito e com tanta adoração, né? Que a gente aceita que eles são quase que oráculos de Delfo, né? Eles podem falar do que quer que seja, né? A minha avó vai vir para mim, porque não sei quem me mandou no WhatsApp que o médico tal falou que... E daí, às vezes, as coisas que ele fala não tem absolutamente nada com medicina ou com saúde, mas é médico, né? Então, meu Deus, automaticamente existe uma auctoritas venerável, né? A qual a gente tem que se curvar. E isso perpassa também essa questão do diagnóstico, porque veja que quando um paciente resolve contestar algumas coisas, né? Mas por que eu tenho que fazer isso? Imediatamente, em diversos casos, você é colocado para baixo, né? Você não tem que entender o porquê, você simplesmente faça como eu mando. Existe uma questão de poder atrelada à prática da medicina e de ostentação social, que é uma questão que tem que ser discutida. Tem que ser discutida. O meu exemplo, eu falo sobre isso no episódio 10, eu acho, do podcast. Um exemplo que eu gosto muito tá no filme Gravity, Gravidade, lá com a Sandra Bullock. Porque a Sandra Bullock vai para o espaço consertar o telescópio Hubble, né? E aí você imagina, poxa, que massa, né? Ela deve ser, sei lá, formada em física, ela fez engenharia, mas não, ela é engenheira, mas ela é uma medical engineer, tá? E medical engineers, existem engenheiros médicos e eles servem para desenhar, né? Eles desenham coisas como marca-passos e coisas assim, né? Instrumentos médicos e tal. Não sei, eu acho que o Hubble não está precisando de um transplante de coração, né? Então, assim, não fica muito claro por que o Hubble precisa de um medical engineer para consertar o Hubble, né? Então, isso é muito interessante porque isso revela para a gente o quanto a gente tem essa obsessão com a figura da medicina enquanto sendo a grande heroína, como sendo a princesa de todas as ciências, né? Porque até quando não tem nada a ver com medicina, a gente coloca lá uma pessoa que é uma médica parcial, né? Ela não é exatamente médica, mas ela tá quase lá. E as pessoas que escreveram o roteiro daquele filme sabem muito bem que a gente vai ouvir engenheira médica e a gente vai esquecer do engenheira e vai ficar com médica, né? E isso é muito evidente em todas as séries sobre medicina. Vejam quantas existem, né? De Plantão Médico, a House, meu Deus, são zilhões. E é muito evidente como nessas séries, os médicos e médicas, eles são tudo, né? Eles são detetives, eles lutam contra o crime, eles batem nos malvados, eles são sedutores e lindos e tem tanquinho. Então, assim, é muito impressionante como é tudo maravilhoso, né? Tudo que está atrelado à medicina é maravilhoso. E isso tem que ser discutido, porque é claro que isso não é assim, né? E existe... a gente está muito mal acostumado, né? Tem gente que até fica ofendida de eu dizer um negócio desse, mas assim, poxa, não é assim, né? Você está dizendo uma coisa que é uma mera descrição da realidade, né? Então, esses fatores são muito importantes, tanto para questões sociais, como o que tu mencionou agora, Guto. Essa questão do HIV, por exemplo. Existem muitos preconceitos conscientes e inconscientes. Muitas das pessoas são muito bem intencionadas, na verdade, na sua prática cotidiana, né? Mas talvez falte um pouco de análise, e essa análise tem que ser discutida com historiadores, com historiadores da arte, com antropólogos, com todo tipo de pesquisador das ciências humanas, porque eles podem mostrar como, às vezes, uma coisa que a gente acha que é bom senso, que tem coisas lá dentro atreladas a certas palavras, a certas ideologias, a certas coisas, que podem colocar em questão. E às vezes existe sim uma homofobia de que a pessoa não tá consciente, né? Então há muitos problemas sociais atrelados à ideia das doenças, mas também às vezes pessoais, né? Eu conheço um caso, por exemplo, de uma senhora com câncer de mama que começou a perceber os sinais e não contou para ninguém, porque tinha vergonha, né? Vergonha de, né? E isso pode vir a custar a vida de muitos pacientes, né? De muitos indivíduos. A vergonha, e a vergonha é uma experiência, um sentimento que está atrelado a tantíssimas condições, né? A epilepsia, ao câncer, a muitas e muitas e muitas coisas, né? A todas as doenças sexuais, né? Sífilis, gonorreia. Então, assim, existe uma lista muito grande de ideias que a gente associa às doenças, e por isso é muito importante para o bem-estar da sociedade e para o bem-estar do indivíduo
que a gente discuta isso. Isso vai salvar vidas no médio e longo prazo, eu não tenho dúvida. Porque muitas dessas ideologias são, para dizer o mínimo, extremamente velhas, para dizer um absoluto mínimo. Muitas delas são mal intencionadas, ponto. Muitas delas são malévolas, mas algumas delas só são envelhecidas e a gente precisa se livrar delas, né? E para fazer isso, para a gente rediscutir, por exemplo, a nossa visão de loucura, né? Se a gente sequer deveria usar essa palavra em primeiro lugar, né? O que isso quer dizer e tal. A gente precisa pensar em todo tipo de coisa. E tem muito jornalista, inclusive, tu mencionou o jornalismo ali, né, Guto? O trabalho da Arbex, por exemplo, né, do Holocausto Brasileiro, que é uma obra incrível, cara, incrível, e que é um divisor de águas, né? Não é à toa que foi tão premiada e que vendeu tanto e tal. E tá aí, ó, uma contribuição maravilhosa de uma jornalista, né, para as humanidades médicas. Porque é muito difícil você passar por aquele livro e você não se sentir parcialmente responsável. Porque não foram indivíduos malévolos, a gente não consegue personalizar tudo em uma figura como Hitler, né? Porque quando eu confesso que a primeira vez que eu ouvi falar dessa obra, eu já pensei imediatamente, poxa, Holocausto Brasileiro, meio forte o título, né? Meio exagerado. Quando você lê o livro, você fala assim, cara, não é nem um pouco exagerado, cara. Até de trenzinho ele chegava, é bizarro. E ela deixa muito claro, tanto no documentário quanto no livro, né, que não é um indivíduo que falhou, não é uma pessoa malévola, né, foi a sociedade brasileira inteira. Aquela experiência em Barbacena, que custou a vida de 60 mil pessoas e todo tipo de ultraje e humilhação, é uma experiência que perdurou durante 80 anos e que centenas, talvez milhares de pessoas sabiam o que acontecia lá dentro. E algumas pessoas tentaram fazer coisas, mas não deram com os burros na água e etc. Né? Então, existe um sentimento de impotência muito, muito grande, né, atrelado a tudo isso. E a gente saber disso, a informação é o primeiro passo, né? Você reconhecer o tamanho do problema é o primeiro passo para a gente poder pensar em uma solução. Então, eventualmente, todas essas discussões podem, inclusive, virar não só iniciativas que vão combater certas ideologias, mas até em legislação mesmo, né? Em políticas públicas que permitam que muito desse sofrimento que é desnecessário tenha lugar no mundo, né? Eu sei que a gente vive um contexto em que tem muito, mas muito sofrimento desnecessário e que só cresce, né? É bizarro a gente ver o que está acontecendo por aí. Mas uma das bandeiras que a gente deveria reivindicar certamente é essa das humanidades médicas também. Porque a experiência da doença é um dos grandes, talvez o maior momento de vulnerabilidade, né? É um momento em que você está fragilizado, em que você não tem mais, você ou alguém relacionado a você, né? Não está mais na sua plenitude física, né? Se você tem saúde, você consegue sobreviver às intempéries da vida. Agora, sem saúde, você não consegue nem viver a tua vida feliz, né? Tu pode estar nas Bahamas, né, feliz da vida, mas se eu posso apostar contigo, se tu tiver com mesmo uma coisa simples, como um desarranjo, uma infecção intestinal, nas Bahamas já é o suficiente para destruir as tuas férias, né? Sim. Então, é muito importante a gente refletir sobre tudo isso. Eu quero comentar duas coisas. Ele falou ali da Wikipedia, né, no começo, um pouco mais atrás. Jornalismo é minha segunda formação. A minha primeira formação é de ADM, de administração. E eu lembro que os professores não deixavam a gente usar a Wikipedia em nenhum contexto, em nada. Porque eles não era confiável. Apesar de saber que em outros países era confiável, aqui no nosso país não é confiável. Sim, sim. Quando eu mudei para jornalismo, os professores já permitiam mais o uso da Wikipedia, desde que lá embaixo tivesse referências de onde a pessoa que editou aquele artigo do Wikipedia tivesse tirado. Então, já mudou um pouquinho, né? Quando a gente vê, assim, de mudança de área, digamos assim, a gente já vê um pouco mais de confiança em determinados pontos. O segundo ponto que eu queria comentar é sobre a Daniela Arbex, que você falou do Holocausto Brasileiro. Escreve muito bem. Ela escreveu um livro sobre a Boate Kiss também, que tem exatamente 242 páginas, que é o número de vítimas da boate. Então, assim, eu li esses 3 livros que ela lançou, eu li. Quero convidá-la eventualmente a participar da literatura viral e para várias coisas. E eu acho que nós precisamos de mais intelectuais assim no Brasil, sabe? Porque
E de intelectuais que saibam falar com o público, né? Não intelectuais que fiquem falando sobre a filosofia imanente, intrínseca da numística de Kant, mas e a gente tem muitos intelectuais muito capazes nessa direção, mas a gente precisa de mais pessoas não só engajadas, né, mas pessoas que consigam estabelecer essa comunicação. E a Arbex faz isso, eu não sei se fala Arbex ou Arbex, na verdade, né? Mas ela faz isso de forma excepcional, né? Inclusive encontrando, né, essa coisa de furo de reportagem, né, que é muito legal de jornalismo. Então ainda tem essa coisa de descobrir aonde está a coisa, além de apresentá-la de uma forma muito interessante. Então esse detalhe do 242 páginas, poxa, cara, é uma pequena joia, né? E é um instrumento literário que está ali, pô, que sinal legal, né, de respeito. Então é um ótimo símbolo da produção dela. Tá na lista, sabe aquela lista de leitura pós-doutorado, assim, que só cresce assim. Eu não vejo a hora de acabar, porque eu falo, agora eu vou sentar e vou ler todos os livros que eu quis ler nos últimos 4 anos. Acho que eu fiquei uns 4 anos depois do mestrado lendo livros que eu queria. Mas tu sabe, uma das minhas professoras da faculdade de jornalismo, ela é doutora, formada, já é doutora mesmo. Ela contando que quando ela foi fazer aquela entrevista que fazem antes de entrar pro doutorado, os professores perguntaram para ela o que ela estava lendo. Aí ela falou todos os livros da área de linguagem que ela já tinha lido. Daí falou, não, eu quero saber o que você está lendo de cultura. E ela ficou sem saber o que responder, porque ela só estava lendo coisas sobre o doutorado dela. Então, aí a gente meio que para e pensa. Ela tava lendo só sobre o que ela queria estudar. Ela não tirava um tempinho, um dia do final de semana dela para ler um livro fora do que ela estava estudando. Eu ia perguntar para você, assim, o bom humor, da onde você tira? Porque são temas, às vezes, que você trata no teu podcast, muito pesados, assim, e tal, sim, e é sempre bem-humorado. Como você consegue... Eu não me considero uma pessoa engraçada, sabe? Eu não sou muito piadista, assim, e tal. Eu tenho... os meus amigos acham alguns trejeitos engraçados, assim, né? Eu sou bem exagerado e uso muitas mãos e tal, mas eu não tenho muito essa inteligência, sabe? Tem gente que para fazer piada tem uma inteligência que é uma velocidade, assim, eu sou meio faísca atrasada, eu não tenho muito essa... Então eu não me considero muito uma pessoa engraçada. Mas a questão é que, assim, para mim isso também é um ponto um pouco teórico, porque eu sempre tive uma relação visceral com a literatura. Eu realmente sou, assim, eu adoro a literatura, eu faço isso o tempo inteiro, eu não paro de ler, tento ler tudo, e isso foi assim desde que eu tenho 12, 13 anos de idade. Então eu sou essas pessoas, assim, extremamente felizes com o que fazem, sabe? E uma das coisas que por causa disso, assim, me decepciona muito é que a literatura tem muito pouco espaço no discurso comum, né, no discurso social. E um dos motivos do porquê ela tem tanto pouco espaço é porque, às vezes, muitos profissionais, muitos professores de literatura fazem um desserviço à literatura, né? É porque transformam uma coisa que é divertida, interessante e essencial e vital numa coisa que é chata, que é pedante, que é empoeirada e tal. O meu exemplo eterno é a Ilíada e a Odisseia, tá? Cara, só tem porradaria e sacanagem na Ilíada e Odisseia do início ao fim, cara. Né? Tipo assim, Velozes e Furiosos, sente e aprenda, porque no duro o Homero já fez tudo para vocês, aí a cartilha tá aí, né? E mesmo assim, quando você fala de a Ilíada e a Odisseia, vira um negócio assim, né, que você tem que ter toda uma pomposidade, etc., que não é o que tá lá, cara, não é assim mesmo. Claro que existe uma dificuldade de vocabular, você, né, tem que conhecer umas palavras difíceis, etc., mas existiriam formas de a gente se aproximar a esses grandes textos que não são essa forma empoeirada e muitas vezes petulante, pedante, chata mesmo, assim, conservadora. E isso é muito triste, na minha opinião. É muito triste que a gente tem... Na minha opinião, o ápice da literatura brasileira é o século XX, né? A partir do Machado de Assis, a gente tem, cara, textos primorosos, que não deixam a dever para ninguém mesmo, nenhuma outra tradição literária e tal. E a gente se obstina a ler coisas ultrapassadas, com ideologias perniciosas e chatas mesmo, é chato pra caramba. O cara José é chato pra caralho. A molecada não devia estar lendo isso na escola, ponto.
É importante do ponto de vista histórico? É importante. Então, assim, o José de Alencar, ele é muito importante do ponto de vista da história, formação do romantismo brasileiro, etc. Tá? Não estou dizendo vamos abandonar tudo e etc., mas, assim, cara, a gente precisa, de fato, ler 50 obras do José de Alencar? Não. Tá chato pra caramba, nem é tão bom literariamente assim, eu sei que isso é polêmico, não precisa me perseguir na rua com um taco de beisebol, tá, pessoal? Mas, assim, eu acho que, em comparação com outras coisas que a literatura brasileira vai produzir no século XX, como a obra do Guimarães Rosa, como a obra do João Baldo Ribeiro, como a Cecília, como a Raquel de Queiroz, tem tanta gente boa no Brasil no século XX, mas tanta, João Cabral, Drummond, muita gente, Mário Quintana, muita gente. Para que a gente se foca, né, nessa coisa que não é o mais legal que a gente tem para oferecer, né? E não é o mais interessante do ponto de vista temático, não é o mais relevante, e talvez justamente por esses motivos que a gente se foca nisso, né? Para mim é absurdo, eu gosto muito de literatura cômica, eu acho que o riso facilita muito o acesso das pessoas, motiva muitas pessoas, e a nossa tradição acadêmica, ela tem uma certa, e não só nas universidades, eu penso em todo o processo educacional, ela tem uma certa petulância e um certo desprezo por aquilo que é divertido, porque a gente tem essa noção no Brasil de que o trabalho tem que ser árduo, né? Que, trabalhar é chato pra caralho, né? Se você gostar de trabalho, tinha que ter outro nome, tem que se chamar suruba, né? Mas se é trabalho, é chato mesmo, né? Tem que ser chato, tem que ser torto. E não é bem por aí, né? Isso demonstra uma visão, uma ideologia sobre o trabalho que é uma visão sem noção, na real, né? Essa é a coisa auspicável pra gente, a coisa que eu tenho que desejar pra mim é um trabalho pentelho. Não é por aí, né? E a gente, às vezes, trata o ensino da mesma forma, que ele tem que ser chato, porque se a gente der uma risada na aula, se a gente se divertir, daí é popzinho, né? Eu não gosto do Karnal, porque o Karnal é muito pop, né? Então, existem umas coisas, assim, na academia, né, que não dá para entender mesmo, né? Não dá para entender. E por isso eu faço questão de que você falar de alta cultura não implica em você ter que ser sisudo, em você ter que usar vocabulário difícil, em você ter que complicar o que não é tão complicado. No fim das contas, né, você tem muitos filósofos que discutem coisas ultra complexas, como Schopenhauer, por exemplo, e, cara, parece que você está lendo uma receitinha de bolo. O Schopenhauer é a prova viva de que você não precisa escrever com o pé, né? Heidegger, estou olhando para você, tá? Para fazer filosofia, né, em alto nível. Não estou dizendo que um é melhor, o outro é pior. Eu estou dizendo que é possível fazer sim. E fazer isso com a palavra do dia a dia, né? Então, assim, o meu critério eu tenho que explicar para meus avós o que é que eu faço, por exemplo. A minha avó acha um pouco misterioso, assim. Eu até tenho uma suspeita que ela acha que eu estudo medicina, na real, né? Porque doutorado e não sei o que e tal. E eu tenho que conseguir explicar para minha avó, né, que não terminou nem sequer o ensino de base, o que eu faço, né? Se eu não consigo explicar para ela por que a literatura é relevante com palavras simplórias, né? Simplórias não, mas simples e com sintaxe tranquila, talvez eu não saiba tão bem o que eu faço e talvez eu não saiba tão bem para que essa coisa serve. Para mim é muito importante a gente entender que a diversão é uma parte imanente dos seres humanos. Nós somos, sim, homo ludens, nós gostamos de nos divertir, nós gostamos de entretenimento. Isso é um traço muito interessante do que os seres humanos são enquanto animais sociais, e a gente tem que usar isso a nosso favor no processo pedagógico, em todas as coisas da vida, né? Quando você bate o teu dedo na portinha ali, né, na quina da porta, o minguinho, né, que parece que só existe para isso, né? Você tem várias reações possíveis. Uma delas é você ficar muito brabo, né? Outra delas é você rir do quanto você é tongo e você toda vez bate a mesma coisa, né? E no duro é melhor para você dar risada, né? Hormônios, estresse, não sei o quê, né? Então vale a pena você investir um pouco nessa parte mais cômica, infantil, nesse sentido positivo. E no momento em que a gente está em sala, muitas vezes a academia vai olhar para piada, para interação e diversão, como uma coisa que deprecia a qualidade do que é colocado, né? Como se você se divertir enquanto você discute filosofia fosse menos sério. E eu acho que isso não só não é o caso, como eu acho que isso na verdade, o oposto é verdadeiro. Eu acho que você baixar um pouco o vocabulário, você
baixar um pouco a tensão, né, e relaxar um pouquinho na poltrona e dar uma risadinha, na verdade, aumenta o nível da discussão. Porque você pode puxar ainda mais, porque as pessoas estão mais tranquilas, elas estão mais relaxadas, então você consegue ir mais longe, na minha opinião. Essa, pelo menos, é a minha experiência de sala de aula. Eu faço questão de ser divertido e descontraído, e eu percebo que os meus alunos... Cara, eu tenho aula, eu dou curso online agora, e a aula online é ótima, né? Porque não tem professor batendo para entrar na sala. E as aulas ficam gravadas, então se o aluno não quer ver, ele precisa ir embora, tá bom, vai embora, um outro dia tu termina, se não quiser terminar, não termina também, porque não tem chamada. Então, beleza, né? E assim, a minha aula era programada para durar 1 hora, passou a durar 1h30. É programada para... E é uma coisa que eu sempre odiei, o professor que passa do horário, quem não odeia, né, secretamente, aquele professor que passa 2 minutinhos do teu almoço, né? E, no entanto, eu passo aí meia hora e meus alunos estão lá firmes e fortes, dando risada, se divertindo. E isso não é porque, eu sou um sabichão, mas é porque isso é uma coisa muito importante para a forma como a gente se relaciona com a alta cultura. A gente está muito acostumado no Brasil. O Brasil é um país de instituições escravocratas. É um país em que o estudo não é para todos. Ao contrário de vários outros lugares. E, portanto, você ter acesso a certas informações é um tipo de petulância social também. E, imediatamente, sem a gente perceber, a gente acaba ativando uma rede de posturas preconceituosas, do tipo, você não sabia isso? Nossa, como você é bobo. Você não sabe o que a palavra áulico quer dizer? Nossa, como... Não é assim que a coisa funciona, meu querido. A gente não está no paraíso, a gente não está na Suíça, o paraíso da educação, não sei o que, não é por aí. Tá? Então, na verdade, na minha opinião, até irresponsável por parte dos intelectuais, de que muitos deles fazem um esforço para obscurecer as coisas, e a coisa não é por aí. Tá? A gente deveria ver um esforço oposto dentro da academia, um esforço de simplificar a fala e ao invés de complicá-la. E aí, para acabar o meu comentário aqui, eu vejo isso como uma necessidade muito importante dentro da medicina também, né? Porque e da área da saúde de modo geral, né? Quantos de nós vão ao médico e percebem que o profissional faz questão, às vezes, ele sabe muito bem que você não entende o que ele está falando, e ele faz questão, ou ela faz questão de usar uma série de termos técnicos, que mesmo você, enquanto pessoa educada, vejam, eu tenho 10 anos de nível superior, né? Então, na verdade, muitas vezes, se eu estiver diante de um clínico geral, eu estudei mais que o cara, né? Eu esquentei mais banco na universidade que o cara. Né? Ou que a cara, no caso, né? E mesmo assim, não foi 1 nem 2 vezes que eu saí de uma consulta completamente perdido e me sentindo um idiota, né? Porque você tem vergonha de admitir que você não sabe certa coisa, ou você admite e daí você encontra aquele olharzinho paternalista que te explica tudo meia boca e que tu também não consegue entender a explicação. Então, existe um esforço. Por que esse esforço existe? Em grande medida, às vezes, por uma falta de capacidade de comunicação mesmo, mas muitas vezes também para manter níveis, né? Para manter hierarquias, para manter relações de poder, né? E isso é triste, porque a saúde não tem que estar atrelada a uma petulância social. Ela tem que estar atrelada ao objetivo dela, que é curar pessoas que precisam de cura, né? Um exemplo final aqui que eu sempre cito nas minhas aulas vem de um livro que eu acho um livro fascinante, que se chama Mortais, do Atul Gawande, que é um cirurgião nos Estados Unidos, e vem de uma família de cirurgiões, né? Então, o pai dele é cirurgião, a mãe dele é médica, mas eu não tenho certeza se ela é cirurgião ou não. E aí ele conta nesse livro que fala sobre a morte dentro da medicina e várias perspectivas. É um livro de humanidades médicas também, e tal, que eu uso no meu curso. Tem um momento em que eles vão discutir com um outro cirurgião, o pai dele está com um tumor na cervical, e aí eles vão fazer uma operação para tirar esse câncer, e vão discutir essa operação com um outro cirurgião. Então você tem a família vai ver o médico, né? Então você tem 4 médicos sentados conversando. 3 dos quais são cirurgiões. Talvez os 4, eu não tenho certeza da qual. E o que eu acho fascinante é que esse cirurgião que opera esse tipo de câncer é ultra especializado. Ele está falando com todas essas pessoas que são da área dele, que tem anos de experiência, né? O pai a pessoa que tem o tumor, no caso, tem mais de 70 anos, então 40, 50 anos de prática médica. E ainda assim, quando aqueles 3 indivíduos saem da sala, ele relata no livro como ele se olha e fala: alguém entendeu o que está acontecendo? Alguém entendeu o que vai ser feito? Nem sequer os profissionais da medicina que têm 30, 40 anos de experiência e que são profissionais de cirurgia conseguem se comunicar com o cara lá. Então você vê que alguma coisa deu muito errado, né? Então essa questão da comunicação e
Eu não estou dizendo aqui que é oba-oba generalizado, né? Vamos falar. Não é por aí. É claro que existe vocabulário especializado, ele existe por motivo e ele é importante na área da saúde, ele é importante nas áreas humanas também. O pessoal não acha que a gente fica só no oba-oba, né, Guto? Mas a gente é extremamente meticuloso com terminologia, seja na metodologia da história, seja na crítica literária, etc. A questão é que eu não preciso da terminologia da crítica literária para enfiar a goela abaixo, falar de literatura para as pessoas. Eu uso isso em determinados contextos, quando eu estou entre profissionais, mas em vários outros eu não preciso. Ou quando eu preciso usar um termo específico, o que custa você, em 2 frases, dizer, olha, em literatura a gente chama isso de papapá, né? É uma palavra que vem do grego, é uma palavra bonita para dizer, na verdade, um conceito que é muito simples, né? Então, coisas muito, muito tranquilas e fáceis de fazer, são mudanças fáceis, basta a gente querer. E eu acho que muita gente fica, quando percebe que existem esses entraves, que são entraves da tradição e são entraves de hierarquias sociais, que muitas vezes a própria pessoa que está usando não abomina e não percebe, né? Não percebe que é esse o caso. Muitas vezes, quando você mostra isso, a pessoa fala, poxa, é verdade, e muda o comportamento, né? Então, essa é uma das grandes maravilhas das ciências humanas, né? Se você quer mudar o mundo, você precisa saber o porquê você está fazendo isso, né? E as ciências humanas têm muitos porquês para apresentar, né? Muitos mesmo. Então, é engraçado, você falou ali sobre o vocabulário médico, né? Que muitos falam que a gente sendo um pouquinho mais estudado, a gente meio que se sente... Eu vou usar essa palavra, mas não é essa palavra. A gente se sente burro quando sai do consultório. Exatamente. Né? Eu acho muito interessante quando tem... No Twitter acontece muito. Tipo, algum médico faz uma coisa muito simples que é tipo, sei lá, pro paciente que é analfabeto, por exemplo, que ele meio que faz uma marcação assim, tipo, esse você toma nesse horário, esse você toma nesse horário, esse você toma nesse horário. Que é uma coisa simples, mas que mas vira um espetáculo, como se ele estivesse sendo o salvador da pátria. Quando, na verdade, ele está sendo... Exatamente. O que a gente espera é que ele seja um bom médico. Só isso. Exato. Eu acho isso muito interessante, porque isso explica muito dessa magnitude que as pessoas dão para a classe médica, que eu sei que é importante, que eu sei que a pessoa passa a vida inteira estudando para aquilo, mas que ela decidiu fazer aquilo, então ela não tá fazendo nada diferente daquilo que ela decidiu fazer, certo? Então eu acho que a gente precisa meio que parar de endeusar a classe médica e tratar eles como eles devem ser tratados, como pessoas normais, como eles são. Eles só estudaram para aquilo. Então, eles escolheram aquilo. Tudo bem, eles pagaram para estudar, mas a gente não precisa fazer de um pacote de feijão uma feijoada, né? A gente pode tratar eles como eles têm que ser tratados, como pessoas normais que estudaram e decidiram por aquele caminho de carreira. Enfim. Sim, eu concordo contigo, Júlio. E uma das coisas é que existe um motivo do porquê isso existe, e esse é um motivo muito bom, né? Que eu acho que eu não ligaria tanto ao fato de que é muito estudo e ele é muito difícil, o que certamente eu não quero desmerecer isso, mas muitos outros estudos também são igualmente complicados, igualmente difíceis, né? Vai tirar um mestrado em física para tu ver o que é bom, né? Vai passar lá cálculo, sei lá qual cálculo que eles têm que fazer para tu ver o que é, né? Eu tenho amigos que só de mencionar cálculo, o nariz já começa a sangrar, né? Então, assim... Existem muitas coisas muito difíceis por aí. Então, só o argumento a medicina é muito difícil não basta para justificar toda essa admiração. Existe uma outra coisa que eu acho que é muito visceral e que é muito importante, que é o fato de que existe um alto elemento de idealismo dentro da medicina, né? Que é muito verdadeiro, inclusive, ele não é fajuto, né? Cara, quanto deve ser incrível você fazer um parto, né? Você pegar a vida nas tuas mãos, assim, né? Quanto incrível deve ser você salvar a vida de pessoas mesmo, né? Aquela cena, meu Deus, a jugular tá jorrando sangue, a pessoa... E você vê, essas histórias existem, elas não são extrapolações dos filmes, elas existem. E, na verdade, para muitos profissionais, isso é o cotidiano, né? O dia a dia deles é... minuto a minuto o trabalho que eles experienciam. Então existe esse heroísmo, né, que eu critiquei, que eu critico no podcast também, ele existe e ele é devido. O que eu acho não é
é que ele é exagerado, né? Por que ele é exagerado? E aí eu tenho um experimento mental que permite a gente anotar isso. Essa mesma coisa de salvar vidas é verdadeira da enfermagem, né? Enfermeiros e enfermeiras participam desse processo. Na verdade, todo mundo que está envolvido em um espaço de cura participa desse processo. A pessoa que faz a triagem no primeiro momento, se ela fizer um erro, talvez isso te custe a tua vida, né? Então as pessoas, ao te perguntar uma coisa tão boba quanto medir a tua febre, medir a tua pressão, talvez ela esteja salvando a tua vida, né? Não é quem está no final da cadeia a única pessoa que participou desse processo, né? Então, existe uma série de pessoas e de várias profissões que estão atrelados a esse processo de cura, que também não é só o enfermeiro ou a enfermeira, que também não é só a terapia ocupacional ou fisioterapeuta ou o que quer que seja, né? Existe um elemento de farmácia aí dentro, existe um elemento de limpeza do hospital, tá? O tio ou a tia da limpeza também faz parte do teu processo de cura, tá? Então, e aí é que a gente nota, porque a pessoa que limpa o banheiro do hospital, ela faz mais do que obrigação e ela está no lugar dela, né? Agora o médico, quando ele pisa no corredor, desce uma luz do céu cantando aleluia, né? E o coro dos anjos. Então não é bem por aí, né? Se esse elemento genuíno do heroísmo dentro da saúde fosse a única coisa que contasse, então todo mundo deveria ter o nosso aplauso. E eu acho que em parte tem, né? A gente viu todas essas apreciações, né, do heroísmo dos profissionais da saúde de lutar contra o corona e etc. E isso é muito massa, isso é muito genuíno. Eu acho que muita gente que busca as profissões da saúde, buscam elas por causa desse elemento que é um elemento humanista nesse sentido, né? Um movimento de cuidado com o outro, de amor ao próximo, etc. Mas a gente tem que perceber que existe toda uma série de elementos de petulância social, econômica, que estão atreladas a essa visão, né? Então a gente precisa moderar um pouco essas coisas, né? Em alguns casos a gente vai ter que sim dever muita admiração, em outros casos não tanto, né? A gente também tem que lembrar que as responsabilidades atreladas a experiência, a prática da saúde são muito grandes, né? Um erro médico pode resultar em catástrofes que um erro do telemarketing não vai causar, né? Eu vou ter que vou ter que passar 5 horas a mais no telefone com uma minha operadora, mas no fim das contas aquele erro lá, né, não gera morte de ninguém. Enquanto que o contrário não é verdadeiro na prática médica. Então, tudo isso é muito importante. Eu acho que mais do que a gente chegar a uma conclusão, o importante é que a discussão exista, porque ela não existe muito. E o simples fato de você, talvez, assim, levantar a bola no jogo de vôlei lá, dizer, será que a gente não está exagerando? Só isso muita gente já considera ofensivo, o que é muito estranho, o que mostra o quanto certas esferas da sociedade brasileira estão acostumadas a serem senhores de engenho, na verdade, né? E achar que todo mundo deve tudo a eles e que se você não tem esse aplauso do Twitter, né, alguma coisa está errada, né? Mas também verdade deve ser dita que essa posição de adoração extrema e exagerada também tem um efeito colateral, né? Que daí seria o efeito, talvez o contrário, Julinho, que seria... por exemplo, eu vi ontem, eu acho, teve vários médicos aí no fim de semana postaram fotos de biquíni, coisa assim, os caras bombadinho na praia e tal, e daí gerou uma polêmica isso, né? Porque aparentemente, pessoal, quem for da medicina estiver ouvindo, médico não pode ir pra praia, tá? Essa é a conclusão que a gente chega, tá? Nem então, meninas médicas usem burca, não sei, mas biquíni não, tá? Porque aparentemente é uma coisa que é negada a essas pessoas. Todo mundo pode ir pra praia aqui em Floripa, mas médico não. E se for, não pode postar foto, né? Porque aparentemente você é um médico pior se você curtir a tua praia numa sunga ou no biquíni. Então, assim, essas coisas estão atreladas também, novamente, com essas ideias que a gente faz da medicina, que são, de novo, construções socioculturais, são construções que estão ligadas a certos comportamentos, a certas cores, a certas classes sociais, a certas, né? Se o médico chega no hospital de lambreta, o cara tá de lambreta, o cara não é médico lá, né? Então você tem uma série de coisas, né? Porque o médico tem que dirigir um carrão, porque o médico tem que não sei o quê, né? Aparentemente ele é um médico pior se ele não participar disso. Imagina se chegar de bicicleta, né? Se o cara for...
gostar do ecossistema e quiser, o cara não pode colaborar não pode lutar o aquecimento global, aparentemente. Então tem toda essa série de coisas sobre as quais a gente tem que refletir, né? Vai demorar muito ainda para essa concepção das pessoas de que não é uma profissão que vai te fazer melhor ou pior. Mas é essa grande paradoxo do mundo contemporâneo, né? Que, cara, deixa a Idade Média lá, a Idade da Média tá muito bem, obrigado. A verdadeira Idade das Trevas nunca foi a Idade Média. A Idade Média era mó da hora, os historiadores sabem disso, era legal pra caramba. A verdadeira Idade das Trevas é hoje, né? Isso é o bizarro. Pra mim é inconcebível que a gente tem acesso a todo o conhecimento da humanidade na palma da mão, de graça. A gente tem esse objeto mágico que é quase o Aleph do Borges, né? Você consegue quase que olhar no olho da criação gratuitamente, basta você ter acesso à internet, que já para tantos e tantos brasileiros já não é uma coisa aqui, né? Mas tudo bem, você vai aí num internet em algum lugar, chupinha a internet, né, aberta de alguém aí, rouba do teu vizinho, tá Wi-Fi lá, e você consegue acessar a informação. E mesmo assim, a gente vive, na realidade, talvez por causa disso, por causa dessa super demanda, né, a gente vive o grande paradoxo de coisas mais loucas e insanas, que não vale nem a pena começar a falar aqui, porque eles não acabam nunca mais. Mas isso é um grande paradoxo. Então, eu espero que isso mude eventualmente. O que eu acho, o que eu tenho percebido, é que eu ensino esse curso sobre humanidades médicas, né? Ele se chama A Saúde e a Doença na História e nas Artes, e ele é de 60 horas aula, e eu falo muito de história da ciência, literatura, eu faço questão de falar de artes mesmo, porque eu também fico espumando que você abre um livro de história da arte, aí só fala de pintura, né? Você fala assim, peraí, pintura é uma parte, né? Mas, então, assim, eu faço questão de falar de tudo mesmo, de arquitetura, dança, fotografia, tudo. Então esse curso é muito doido, assim, é uma grande provocação também e tal. E eu percebo que a mensagem cai em solo fértil, sabe? Quase metade dos meus alunos são ou médicos ou estudantes de medicina, e eu percebo que há muita busca. Eu acho que há muitos profissionais da saúde que se sentem, às vezes, podados e limitados por causa dessa pegada objetificante, né, comodificante, assim, e tal, e existe muita vontade de fazer a coisa mudar, talvez às vezes não sabendo muito bem como, né, que nem eu disse antes, há muitas obras surgindo aí sobre as artes médicas, a literatura médica e tal, que são bem intencionadas, às vezes os resultados são fracos, para dizer o mínimo, mas são bem intencionadas, né? Existe uma tentativa. E eu fico surpreso com o feedback, por exemplo, que eu recebi do podcast. Muitos profissionais da saúde escrevem, dizem, que massa, eu estou na linha de frente do Covid, acho muito legal. Então, assim, no início, eu prezei, assim, com muito carinho, algumas mensagens de, por exemplo, uma amiga minha que mora em Nova York, bem na época em que estava aquele caô em Nova York, lá o cão chupando manga, e ela começou a ter ataque de pânico e tal, e dela ouviu o podcast e me mandou mensagem dizendo, poxa, tá ajudando muito a entender tudo isso que tá acontecendo e tal. Então no duro, literatura viral começou por causa disso, porque a última coisa que a gente precisa nos últimos meses aí, antes da entrega da tese de doutorado, é mais sarna ainda, mas coçada. Só que então, isso surgiu com esse intuito, e eu fico muito feliz que ele tenha chego a esse objetivo final. O que eu não esperava, no entanto, é acabar... Eu atirei no que eu vi e eu acertei no que eu não vi, né? Porque existe uma necessidade, eu acho, dentro da área da saúde, de buscar essas coisas das humanas. Eu não sabia que isso existia, pelo menos não dessa forma. E eu fico muito feliz, na verdade, de ver o quantas vozes, raríssimas vezes, em alguma palestra aberta que eu dei, alguma coisa assim, eu vi comentários de que, não, na verdade isso aí não é relevante, ou na verdade, muito pelo contrário, eu vejo muita gente dizendo, poxa, nunca tinha pensado nisso, que massa, sabe? Então, eu acho que é um futuro promissor, para quem quer ouvir a mensagem, porque essa é a questão do mundo moderno, né? A gente vive num mundo pós-verdade, né? Hoje você escolhe as suas verdades, né? A frase muito infeliz do início da eleição do Trump, né? Os fatos alternativos, e que infelizmente viraram o feijão com arroz do nosso dia a dia, né? As pessoas escolhem o que elas querem acreditar, né? As verdades agora são questão de fé em todos os âmbitos de todas as áreas do conhecimento, né?
Você tem fé que a roupa seca no varal ou não, você tem fé que deixar a toalha molhada em cima da cama não tem problema, né? Então deve ser bom para as crianças que crescem hoje, porque eu ia tomar bem menos bronca, né, de ter deixado a toalha molhada em cima da cama. Mas esse mundo da pós-verdade, eu não sei, eu tenho muita dificuldade de pensar em como que essa coisa vai mudar. A situação é tão louca que não dá para entender, né? Mas eu fico feliz do que eu consigo ver no meu dia a dia, próximo de mim, o que tem a ver com literatura viral, o que tem a ver com o meu curso, é muito promissor e eu me sinto muito bem com relação a isso. Fico muito feliz. Só antes de fazer a pergunta, só fazer 2 comentários. Eu me lembrei de quando você falou eu tenho que explicar o que eu faço para meus avós. Eu lembrei de um livro que eu li há pouco tempo, que é aquele Inconsciente. Não sei se você já ouviu esse livro. O Inconsciente Explicado ao Meu Neto, que é da Elisabeth Roudinesco, que ela é uma psicanalista francesa, e ela explica... É uma coleção, na verdade, uma coleção francesa que eles usam essa coisa do explicando ao meu filho, ao meu neto, enfim. E é uma coleção bem interessante, tem até de um historiador também, que agora eu não estou me recordando qual deles, que eles fizeram uma coleção inteira, uma editora lá francesa, com essa proposta de explicar coisas complexas para pessoas, para crianças, ou para, sei lá, para pessoas do dia a dia, enfim. E eu acho que me lembrou bastante porque você falou, né, essa expressão. Eu acho super importante isso. Eu gosto muito dessas propostas. Gosto muito mesmo. E às vezes a gente peca, né, muito na academia, peca no formato. Às vezes o conteúdo é ótimo. Eu acho que eu faço isso, por exemplo. Eu peco no formato, às vezes. Tento chegar numa profundidade e tal, mas às vezes o formato fica um pouco a desejar. Mas, enfim. Eu até acho, só um último comentário nesse assunto, Guto. Tem uma competição na Europa, né, que nos States também, eu não sei se o Brasil já fez, talvez até já tenha feito, tem no YouTube para quem quiser ver, que é o 3 Minutes Thesis lá, né, você tem que defender o teu doutorado, a tua ideia e a tua pesquisa em 3 minutos, né, e eu acho essa ideia fascinante, até participei no passado em Pádua lá, e é muito legal porque é uma competiçãozinha, tem torcida, o pessoal vai e tal, então é um negócio que une muita gente, né, porque gera essa coisa de filme da sessão da tarde, assim, né, de go team, yeah! Mas ao mesmo tempo que você tem que pôr 3 minutos, o que você faz em 3 minutos, né? E é muito interessante você ter que explicar tudo do início ao fim, o que você faz, problemático. E como é todos os campos juntos, né? Você está apresentando, tem um cara da física, tem uma pessoa da microbiologia, tem uma pessoa... Como é que você faz sentido disso tudo? E tem que funcionar, porque o público é variado e a pessoa da arquitetura tem que chegar lá e mostrar que a pesquisa dela é relevante, você tem que entender o que ela faz, você tem que entender por que é legal. E isso é um exercício fascinante, né? Eu participei e adorei, né? Não levei nada, mas gostei. E é um exercício que eu recomendo para as pessoas. Eu recomendo assim, explica, quando você vai repassar, né? O que eu vou dizer na minha monografia, sei lá. Pensa se você estivesse explicando para alguém, para uma criança de 6 anos de idade. Pense como você explicaria se fossem bichinhos, né? Sei lá, se fosse uma historinha de conto de fadas. E aí você começa a perceber todo tipo de relação. É um negócio que ajuda muito, né, cara? Então, a última pergunta que eu pensei em te fazer é sobre justamente a pandemia atual, assim, se você vê alguma conexão entre a construção da pandemia do coronavírus no Brasil com a gripe espanhola e com relação, por exemplo, ao HIV também, que é o que eu me interesso um pouco. Se você... Vejo muita coisa, muita relação e com outras experiências que são até anteriores, sabe? Estranhamente, existem elementos psicológicos, talvez até cognitivos, de como os seres humanos reagem em reações como pandemias, né? Reações em que você não sabe muito bem o que está acontecendo, é uma coisa despersonalizada. Uma coisa é uma invasão militar, você pode pegar uma metralhadora e lutar, e você pode fazer coisas, né? Quando é uma pandemia, quando você não tem exatamente um culpado, é uma coisa assim, é um vírus, é microscópico, não é tangível, você não vê, etc. Isso acaba criando uma série de reações do ponto de vista do indivíduo, mas também do ponto de vista superior, né, da sociedade como um todo e tal, que às vezes são estranhamente
reiteradas ao longo da história. Quando a gente começa a estudar a história das doenças, especialmente das contagiosas, que se manifestam em epidemias, né, isso fica muito evidente. Então, assim, ciclos, o medo, por exemplo, é uma coisa extremamente presente, que vai da peste bubônica na Idade Média e na Antiguidade, o cólera no século XIX, que é muito presente hoje. E quando você compara as coisas que são ditas, elas são muito parecidas. O que é surpreendente, porque a gente vive na era do triunfo da ciência, né, cara? Não existia nada, como não existiam micróbios, bactérias, germes na Idade Média. Eles estavam lá, mas ninguém sabia da existência deles, né? Então é fascinante a gente pensar que, cara, como é que uma coisa que fazia sentido há 1000 anos atrás faz sentido hoje, né? Então tem muitos paralelos, muitos mesmo. Um deles é essa coisa do medo, e o medo faz as pessoas fazerem coisas insanas, né? Então, assim, uma das coisas que o medo faz é que você precisa encontrar um culpado, né? Porque, cara, se eu ia fazer uma trilha e começou a chover, é culpa de alguém, alguém tem a culpa, claramente é culpa de alguém, tá? Então pode ser a culpa do São Pedro, pode ser culpa do Papai do Céu, pode ser culpa de, sei lá, alguém que jogou olho gordo, já sei, foi aquele lá, aquele meu vizinho sem noção que jogou olho gordo e agora tá chovendo, eu não vou pra minha trilha. Então a ideia de você buscar um culpado é uma coisa muito presente na vida humana em tantas esferas diferentes. Quando entram coisas como epidemias, que são coisas que por definição estão fora de controle, por definição a gente não tem muito o que fazer. O que você faz com uma pandemia como o coronavírus? Senta e chora, né? Fica em isolamento e espera, e levanta as mãos, né, dizendo, poxa, tomara que não dê ruim pro meu lado, né, tomara que os cientistas desenvolvam vacina. Então é muito interessante porque as mesmas pessoas que passaram anos atacando a ciência e desconstruindo a ciência de todas as formas possíveis e imagináveis, agora usam justamente a ciência e querem resultados milagrosos, né. Então é muito curioso esses grandes paradoxos, né? E aí existe uma tendência dentro das pandemias de buscar culpados, né? De buscar responsáveis. E isso muitas vezes descamba para violência mesmo, extermínio, limpezas étnicas em vários casos. Então, a peste foi culpa dos judeus na Idade Média, a peste foi culpa dos leprosos na Idade Média, o cólera era culpa, pasmem, da China e da Índia, né? Então, era culpa da Ásia, porque a Ásia é má, né? Etc. Então isso já era verdade no século XIX, isso na verdade já era verdade na Idade Média, porque a peste também supostamente veio da China, já na Idade Média, as pessoas diziam isso. A gripe espanhola provavelmente surgiu nos Estados Unidos, e daí, curiosamente, ninguém menciona a origem da gripe espanhola, né? Ninguém fala, foi dos Estados Unidos, né? Então é uma coisa muito, muito curiosa. No caso do HIV, obviamente, isso está atrelado a dezenas de milhares de ideologias homofóbicas, né? O que é muito interessante, porque existem os supostos grupos de risco lá no início, né? Que eram haitianos, homofílicos, não sei o quê. E, na verdade, assim, isso é uma grande balela, essa coisa do grupo de riscos dentro da epidemiologia. Existe um livro maravilhoso sobre o HIV que se chama HIV and the Making... Não, Patient Zero and the Making of the HIV Pandemic, né? Então, o Paciente Zero e a invenção da epidemia, da pandemia de HIV e tal. E não é um livro negacionista que diz que a AIDS não existe, não é isso. A questão é que ele mostra como os epidemiologistas, os médicos, todos os profissionais que estavam atrelados a esse primeiro momento do HIV nos Estados Unidos, porque a gente tem que lembrar que a história do HIV não é os Estados Unidos, né? Que é uma coisa que passa despercebido para todo mundo, né? Parece que só existiu Nova York nos anos 80. Nem um pouco, né? Nem um pouco mesmo. Na verdade, o HIV passou a infectar seres humanos provavelmente no início do século, em 1906 é a data mais provável. Então, passaram-se 70 e poucos anos e que ninguém nem sequer percebeu. Milhares de pessoas morreram de AIDS e ninguém parou a pensar por quê? Porque enquanto você não mata gente rica em um lugar importante, foda-se, né? E a prova viva disso é justamente o HIV, né? O HIV, como isso, a AIDS mata muitíssimo na África, né? E daí tá na África e é problema deles, né? Muitas das doenças que mais matam a nível global, por exemplo, a malária, são doenças da pobreza, são doenças né, que você pode combater com prevenção, que custa pouco, e muitas delas têm terapia eficaz, e a gente não faz porque a gente não quer essa questão, né?
falta vontade, não falta dinheiro, não falta capacidade técnica de fazer. Então é muito curioso que o corona chame tanta atenção assim, porque ele afeta o cérebro, né? Ele afeta a vida das pessoas ricas também, no mundo desenvolvido, e ele afeta principalmente a economia, né? Então a gente tem que encontrar uma solução, porque a economia não pode parar, né? Então existem certas esferas da vida humana que tomam uma primazia que, assim, às vezes eu me sinto dentro de um quadro surrealista do Dalí, porque o mundo virou uma coisa muito doida, né? E essa coisa é verdadeira há muito tempo, na verdade. Então, último 2 exemplos, né? Para terminar esse exemplo da culpa é da China, tá? Eu fiquei muito surpreso quando essa coisa começou, e o que eu acho mais legal é que esse discurso ele é impermeável, né? Porque tudo bem, quando a epidemia estava na China, aí era uma doença chinesa, né? Era o Wuhan virus, Kung Flung e não sei o quê. Aí o epicentro passou a Europa, né? A Itália, que bloqueou, fechou as fronteiras para a China. A Itália foi um dos países que mais demonizou a China no início da coisa. Aí foi acontecerem 2 casos da epidemia de corona na Itália, que inclusive foram em Pádua, né? Que imediatamente a Itália passou de apontar o dedo, né? A gente tem que lembrar que tem 3 dedos apontando para você quando você aponta o dedo para alguém, né? De repente eles se encontraram na mesma situação. E daí eles que estavam criticando extremamente a China e proibiram a entrada de chineses, ponto. Você é chinês, você não entrava na Itália, né? Então, assim, você podia estar vindo de outro lugar. Não, mas existe, né? Eles passaram a reclamar que a Áustria, por exemplo, fechou durante algumas horas a fronteira com a Itália, né? E daí a Itália se viu nessa posição de ser o culpado. E mesmo assim, quando o epicentro passou a ser a Europa, o vírus continuou sendo chinês, né? Aí o epicentro passou a ir para os Estados Unidos que seria poupado, Brasil, que seriam poupados da epidemia, porque brasileiro cai no esgoto, não pega nada, logo não vai acontecer no Brasil, né? E está aí, né? Segundo maior país, né? Maior número de mortes, papapá. Os States lá, né? É muito interessante, porque nos filmes os States acabam com todas as epidemias lá, né? Pá, ultra científico, né? E daí, na realidade, meu Deus do céu, né? Parece ser uma criança de 2 anos de idade brincando com uma bomba atômica, porque, assim, é bizarro as coisas que são acontecendo. Então, esse paradoxo é muito interessante. E mesmo assim, mesmo os Estados Unidos sendo o maior centro de epidemia, ainda assim ele continua sendo o vírus chinês. E essa coisa é uma coisa muito velha, isso está atrelado à cólera, isso está atrelado à peste. Então eu acho fascinante como esses fósseis, eles sobrevivem na cultura, esses preconceitos. E na verdade, né, convenhamos, né, eu não vou... o ex-ministro da Educação está muito longe de ser qualquer... Né, certamente intelectual ele não é, certamente... conhecer o que quer que seja de qualquer campo do conhecimento, não sabe, né? Então, assim, basicamente tem a capacidade intelectual de um objeto qualquer aqui, uma caixa de papelão. E basicamente, esse indivíduo, ele não conhece essas tradições históricas, né? Então é muito surpreendente que quando ele posta no Twitter uma postagem que é claramente racista, essa postagem, ela, de alguma forma, essa ideologia de anti-Ásia, de orientalismo, ela sobreviveu na cultura, né? Para que mesmo esse indivíduo que não sabe da existência dessas ideologias esteja reiterando elas e com tanta força, né? Com tanta veemência. Então esse é um exemplo. Um outro exemplo que eu acho muito legal para falar da gripe espanhola é que, como sempre, os pobres pagam, né? Porque o corona não escolhe, a gripe espanhola também não escolhia, né? Ele não escolhe negros ou pobres ou brancos ou ricos. Mas a questão é que nem todo mundo tem acesso ao tratamento da mesma forma, né? Então, as pandemias, elas servem para mostrar falhas sistêmicas. E a questão é que as pessoas percebem que os pobres morrem mais, né? As pessoas olham para o mundo, né? E elas veem, poxa, aquele lá que tem din-din recuperou, por que o meu vizinho que não tem din-din, todo mundo morreu, né? E aí isso gera boatos, isso gera fake news, isso gera essas correntes de WhatsApp e tal. E isso também era verdade no início do século. Então, no Rio, quando acontecia a pandemia de vaiola, né? 1918 e 19, corria o boato do chá da meia-noite. Tá? Então as pessoas eram internadas nos hospitais, muitas vezes à força, até em alguns casos. E aí a ideia era que à meia-noite os médicos eram malvados, na verdade, essa doença não existia, ela era um complô para exterminar pobres. Tá? Lembremos que 15 anos antes, a reforma Pereira Passos, a revolta da vacina, de fato foi em grande medida isso. Tá? Isso foi uma coisa que foi manipulada em um discurso, era apresentado em prol da saúde pública, mas no duro, o objetivo era se livrar mesmo.
Era muito claro isso. Então, existe um projeto de eugenia e de limpeza econômica e racial do Rio, que está atrelado, sim, às campanhas de vacinação do Oswaldo Cruz do início do século. Então, essa memória sobrevive na população pobre, e quando esse boato do chá da meia-noite aparece, ele causa muito rebuliço, né? Você tem os mesmos ataques a hospitais, a médicos como assassinos. Né? Então, eu acho fascinante que, de repente, alguém em algum lugar apareça numa live dizendo... invadam os hospitais para ver se os leitos não sei o que. De repente, o feitiço vira contra o feiticeiro, né? E veja que isso é uma coisa que já é verdade em 2020 e foi verdade em 1918, 19 e 20. Né? Exatamente 100 anos atrás, não era o complô da Globo e da Folha de São Paulo contra os brasileiros de bem, era o complô dos médicos com o chazinho da meia-noite, e isso, inclusive, virou bloquinho de carnaval, essa coisa bonita do Brasil, né? Tudo vira carnaval, né? Então, isso virou um carro alegórico. Procurem carro alegórico do chazinho da meia-noite. Vocês vão ver. O brasileiro realmente tem que ser estudado, né, cara? Uma cultura fascinante. Então, eu me lembrei até que há pouco tempo atrás eu li um artigo sobre a gripe espanhola e lá tinha a observação que se descobriu há pouco tempo que parte dos mortos foi devido a envenenamento por aspirina. Olha só. Fizeram estudos, né, dissecações, assim, uma coisa bem recente, e chegou à conclusão que parte desses mortos tinha a ver com envenenamento, porque se vendeu na época a aspirina como uma cloroquina, sei lá. E aí a população consumiu uma quantidade absurda de aspirina e em vários casos, na verdade, o que se atribuía à gripe espanhola, na verdade, era envenenamento por aspirina. Enfim. Sim. No final do podcast, a gente sempre indica alguma coisa. Não sei se você quer indicar alguma coisa. Digo sim, acho que tem várias coisas super legais. Eu acho que uma das funções do crítico literário é justamente ser essa listinha de 10 livros que você tem que ler, né? Porque dar um juízo de valor, muitas vezes as pessoas ficam brabas, né? Porque a gente tem essa relação visceral com o que a gente lê, né? Então, que não é tanto o caso com música, né? Eu sou metaleiro, eu adoro Sepultura, mas eu não me sinto ofendido se um professor de música clássica me diz mas Sepultura com relação a Beethoven não é tão bom assim. Eu pretendo perfeitamente isso, e isso não me afeta minimamente o meu amor ao Sepultura. Mas isso não é o caso quando a gente fala de livros, né? Enquanto professor de literatura, quando eu falo assim, Sidney Sheldon não é tão interessante assim, do ponto de vista literário, você pode gostar, você pode apreciar, etc. Eu vou brigar com você, porque esse acontece muito. Foi o meu autor favorito da adolescência. Então, mas é que tá. Mas exatamente. Assim, eu entendo quem critica o Sidney Sheldon, porque hoje eu não tenho paciência de ler 2 páginas do livro dele. Mas eu querer ser jornalista foi muito influência dos livros dele. Enfim. E a questão é que essa experiência de leitura, né, Julinho, não tá tão atrelada à qualidade técnica e literária dessa obra, né? Isso que você acabou de dizer é uma absoluta verdade, é uma verdade para você, mas isso não implica no peso cultural que essa obra vai ter, né? Então entra nesse meu exemplo do Sepultura, né? Só que as pessoas elas são mais sensíveis quando a gente fala de livros do que quando a gente fala de outras coisas. Sim. Nossa, você odeia Giló, que ser humano merda que você é, ninguém pensa isso, né? Mas quando a gente às vezes fala de autores, aí, nossa, você pode sair com o olho roxo, você falar mal de... Mas por exemplo, tem os 50 Tons de Cinza, né, trilogia. Muitas pessoas voltaram a ler por causa desses livros. É um dos benefícios desse tipo de livro, as pessoas voltarem a ler por causa desses livros, por exemplo. Não que eu ache a maravilha da literatura, mas é um benefício que esses livros trazem. É a volta das pessoas se interessarem por ler. Apesar da literatura desse tipo de livro não ser a minha favorita, tem esse peso positivo, né, de trazer as pessoas de volta ao gosto da leitura. Sim. Mas a questão é que, enquanto crítico literário, eu até gostaria de ter 2 palavras, assim, sabe? Eu sempre reclamo disso. Porque quando a gente fala literatura, uma coisa pode significar todos os textos escritos, né? Isso é literatura. Mas aí a gente tem que diferenciar, porque o que me interessa não é qualquer coisa escrita, né? O que me interessa são certos tipos de textos escritos que procuram um refinamento estético-artístico, né?
E aí existe um problema, porque quando eu falo literatura, eu penso isso, né? Então eu não estou pensando Sidney Sheldon, eu não estou pensando Harry Potter. Eu adoro Harry Potter, eu li 7, 8 vezes cada livro, eu sou super fã, né? Adoro. Mas eu não tenho a pretensão de achar que Harry Potter está no mesmo nível de Machado de Assis. Eles são bichos diferentes, querem fazer coisas diferentes, né? Então eu não posso olhar para o Harry Potter. Se ele for feijoada, não adianta eu fingir que ele é brigadeiro, né? São categorias completamente diferentes e eles têm que ser julgadas enquanto tal. E por isso que eu gostaria de ter 2 palavras, porque muitas vezes eu falo literatura pensando brigadeiro e as pessoas escutam feijoada e daí ficam bravas, né? Como assim? Não sei o quê. Mas então, ouvintes, por favor, escutem isso dessa forma, porque o que acontece é que eu mesmo, muitos colegas, muitas vezes se esquivam de publicamente se comprometer, dizer isso é legal, isso não é, justamente porque isso já dá muito problema, e as pessoas se ofendem, as pessoas vêm pro pau mesmo, te xingam nas redes sociais, é um absurdo. Então, assim, mas eu acho que essa é uma das funções, os professores de literatura servem para isso. É uma das funções, né? Assim como o curador de museu serve para organizar uma exposição de quadros, quando você entra no museu, alguém organizou aquilo. Alguém botou a luz, alguém botou a ordem, alguém escolheu os quadros. Você pode não perceber a existência daquela mão lá, ou daquelas mãos, né? Mas ela existiu. E o professor de literatura faz uma coisa parecida. Só que os nossos quadros, eles são imateriais, eles são discursivos, né? E, portanto, esse museu, ele é um museu que se refaz constantemente, né? E ele é um museu que se altera, tanto que eu disse aqui que eu gostaria de ver o espaço do José de Alencar diminuído, eu gostaria de ver o espaço do João Baldo de Ribeiro aumentado. Tá? Algumas pessoas vão ficar chocadas e talvez até ultrajadas de eu dizer isso, mas eu acho que não há absolutamente nada de ofensivo em propor uma coisa do gênero. Então eu fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de fazer sugestões do tio Áureo, assim, né? Então, algumas sugestões que eventualmente vocês vão ver, inclusive discutidas na literatura viral. Uma delas é o Nemesis, do Philip Roth, que é um livro de 2011, que é sobre uma epidemia de pólio nos anos 40 nos Estados Unidos. Um livro lindo. O Philip Roth morreu há poucos anos atrás, é um escritor de primeiríssima mão, vai ser lembrado eternamente, e se tem Philip Roth no nome, no mínimo é excepcional para cima. Eu nunca li nada ruim do cara. O cara não consegue. Se ele quiser fazer uma coisa ruim, ele vai ter que ir para a faculdade para aprender a escrever livro ruim, porque ele não consegue. Então, assim, pode ler tranquilo, mas o Nemesis é uma obra fascinante, muito. Também recomendo, da Margaret Atwood, que é uma autora canadense viva. Talvez volte e meia ela é cotada para o Nobel, né? Ela tem uma trilogia de ciência-ficção, né, de ficção científica, utópica e distópica, que começou a ser publicada em 2003 e terminou em 2013. Então a Atwood é muito famosa hoje pelos contos da Aya e tal, e essa trilogia se chama Mad Adam, em inglês, em português foi traduzido como Madadão, a trilogia de Madadão. É muito interessante, especialmente o primeiro livro, que é o Oryx e Crake. Eu gosto muito, acho melhor do que os outros dois. E eles tratam de uma pandemia inventada em laboratório. Tá? Então, alguns diriam, né, que esse é o caso do corona, vai ter quem defende isso. E é muito interessante, é um livro que tem tudo a ver com aquecimento global, tem tudo a ver com desequilíbrio ecológico. Então, corre uns calafrios pela tua espinha, porque tudo que está lá é muito real e muito familiar. Também recomendo A Redoma de Vidro, tá? Um texto lindo da Sylvia Plath, grandíssima escritora do século XX, um talento incrível que acabou produzindo pouco, né? Porque ela cometeu suicídio ainda muito jovem, então mas é uma poetisa de mão cheia, e essa narrativa The Bell Jar, né, o original, A Redoma de Vidro é um livro fascinante, muito, muito bonito, super interessante. E também gosto muito do Capitães da Areia, tá? O Jorge Amado muitas vezes é depreciado dentro da crítica literária brasileira, e eu acho que essa atividade é injusta, tá? Se a gente, de novo, né, a gente alisa para o lado do José de Alencar e daí pega no pé do Jorge Amado, muitas vezes por motivos que não são muito bons, tá? Então, esse livro fala da epidemia de varíola em Salvador, e um dos motivos que eu gosto muito dessa obra é porque é um dos raros exemplos na literatura brasileira em que a cultura negra é representada com respeito. Você tem vários elementos ligados ao candomblé, e você não tem uma demonização de fato, tá? E isso é muito interessante, porque a literatura brasileira tem muito racismo, muitas vezes imbuído nas entrelinhas,
tá? As babaquices como a escravizaura, a escrava branca, tá? Que aparentemente a escravidão só é ruim e só é condenável quando afeta um branco, tá? Porque quando ela, né? Então, assim, esses absurdos que são perpetuados através da literatura brasileira e que são perpetuados nas salas de aula até hoje, né? Então eu gosto muito dessa obra, eu sei que ela tem problemas, os personagens dos Capitães de Areia são personagens super simplórios e meio nível novela da Globo, assim, mas ela tem pontos positivos muito interessantes, tá? Para terminar, recomendo o Pavilhão Câncer, tá? Do Solzhenitsyn, que ganhou o Nobel da Literatura, escreveu obras fascinantes como O Arquipélago Gulag. E esse livro, Pavilhão Câncer, é difícil de achar, a tradução está meio fora de estampa. É uma obra de 68, e então é uma obra no momento em que o câncer não é tão entendido ainda, várias das terapias ainda estão meio que engatinhando e tal, mas é uma obra linda. Ela é para o câncer o que a Montanha Mágica é para a tuberculose. A Montanha Mágica também é uma obra que tem que ler antes de morrer, Thomas Mann, gênio, mas essa obra do Solzhenitsyn é muito profunda, muito tocante, e eu acho que ela é particularmente importante hoje porque o câncer é o grande tabu, a grande doença tabu, né? Ela é a doença que é atrelada à ideia da morte, né? E, portanto, talvez a doença mais metafórica de todas, é a doença que é mais carregada de um monte de conotações e tal. Então, esse livro é um livro que ajuda a gente a refletir, super triste em certos aspectos, mas bem bonito sobre outros. Então, fica todas essas recomendações aí, pessoal. Só literatura filé. É engraçado que você falando assim do câncer, né, como me lembra sempre uma coisa que a gente ouve frequentemente, assim, é que quando a pessoa tem câncer, a culpa é dela, né? Uhum. Uma coisa terrível, né? E no HIV é bem semelhante. Sim, sim. Né? Que existe essa ideia, digamos, geral, assim, na boca das pessoas, que a culpa do HIV ainda tem digamos, tem a questão da homofobia, toda a questão, mas do sexo, né? Do sexo e tal. Mesmo quando não está ligado à homossexualidade, né? O sexo é tal. Ainda tem o tabu do sexo, mas no câncer é um pouco mais intrigante, assim, né? Porque... Exato. E que não faz sentido, né? Só que causa muito sofrimento, né? E é por isso que é importante a gente discutir essa doença, e é por isso que tem muita gente que fica incomodada até de eu falar tanto câncer o tempo inteiro. Tem gente que não gosta de usar, né, a palavra. E eu faço isso um pouco de propósito também, porque... É muito importante a gente quebrar esse tabu, porque isso é uma forma de domesticação, né? É uma forma de a gente se familiarizar. Tanto que agora eu vou dar uma palestra para pacientes oncológicos, cara, e eu fiquei super feliz com o convite, assim, porque foi a primeira vez que eu vou falar com pessoas que... Até uma grande responsabilidade, né? De você falar com pessoas que estão enfrentando, é uma coisa particularmente sensível, né? E justamente eu não vejo a hora, assim, eu tô muito contente, porque eu acho que há muito a ser ganho na perspectiva de todos. Quando você vê doenças cardíacas, e você vê estatística, né? Reincidência, por exemplo, reincidência de ataque do coração e reincidência de câncer. As estatísticas não são gritantes a diferença, não. Na verdade, dependendo do tipo de câncer, porque também tem isso, né? O câncer não é uma doença, o câncer são dezenas, centenas de condições diferentes, né? Então já é estúpido, de certa forma, a gente ter um único nome para falar de coisas que são tão loucas, tão díspares, né? Tem situações que são super tranquilas, tem situações que são super sérias, né? É diferente um pouco de outras condições que são bem mais específicas. Mas bom, dito isso, tem casos de pessoas que passaram por ataque do coração, por exemplo, em que tem que se cuidar mesmo, que a taxa de reincidência é muito séria. E quantos de nós não tem, até na família, a maioria das vezes sempre tem um caso daquele tio, daquele primo, daquele não sei o que teve ataque de coração na quarta, saiu da UTI, na sexta, no domingo tá lá, ó, churrascão da família, mandando ver o toicinho e não sei o quê. Porque o ataque do coração não está atrelado a essa ideia do o câncer, E a probabilidade da pessoa ter uma reincidência e vir a óbito por causa disso é tão grande quanto a da metástase lá, tão temida. Só que quanto você vê nos filmes, a pessoa que teve câncer e passou pelo tratamento, renasceu, né? Tem toda uma coisa de minha vida mudou, agora eu sou saudável, agora eu não sei. Quanto que... E a diferença está na cultura, a diferença está na forma de olhar, não está na estatística, não está na... Então não é físico, essa que é a coisa interessante, não é biomédico, é sociocultural. Uma outra coisa que eu ia comentar, a minha pesquisa pro TCC,
era sobre jornalismo cultural, né? Uma das vertentes da minha pesquisa. E eu falei sobre, dentro do jornalismo cultural, tem a crítica literária. Machado de Assis foi um dos primeiros críticos literários do jornalismo brasileiro. E eu fiquei bem admirado com isso, porque no livro que eu li sobre o assunto, falava que ele tinha medo de criticar os amigos. Era até isso que eu ia te perguntar. Você tem amigos que escrevem, provavelmente, e você tem medo de criticá-los nesse sentido? De dizer, é bom, é ruim? Eu não gosto muito de ler, cara. Quando as pessoas me dão para ler, eu não gosto. Eu não gosto porque daí, assim, eu me sinto que ou eu vou ter que... Cara, porque a crítica literária é um universo selvagem, né, cara? É MMA na veia, né? Então, assim, ou eu vou ter que ir contra os meus princípios e, né? Ou então eu vou também ser cruel, talvez, e tal. Então eu não sei dizer. Na verdade, tem casos até em que eu tenho um grande amigo, por exemplo, que tem certas admirações de literatura que eu não li ainda e que eu não sei. Eu acho que até, inclusive, talvez sejam muito boas, talvez eu venha partilhar a opinião dele, mas aqueles livros são tão importantes para essa pessoa e essa pessoa é tão importante para mim que eu não gostaria de ler, eu não leio os livros porque existe a possibilidade de que eu não ache tão bom assim. E se eu não achasse tão bom, especialmente se eu achasse ruim, eu ia me sentir numa situação péssima, eu ia me sentir um mau amigo, um traíra, etc. Então eu já evito, talvez eu nunca por causa disso, isso acontece sim. É engraçado porque daí entra num campo, aquela linha, né, entre você manter um bom relacionamento ou você perde o amigo ou você não consegue, você não consegue ser um mau crítico, mas também não quer ser um mau amigo. Então você evita. É bem interessante. Vamos à minha indicação. Eu vou indicar 2 livros. Eu vou indicar um de uma autora que a gente já comentou aqui, que é a Daniela Arbeck, que eu vou indicar justamente o livro da Boate Kiss, que ela escreveu sobre a Boate Kiss, que é Todo Dia, Mesma Noite. É um livro muito bom, é um livro interessantíssimo, que conta a história dos familiares das vítimas, de como eles estão após essa tragédia na vida deles, né? Como eu comentei lá no começo, é um livro com 242 páginas, que é simbólico, porque foram 242 vítimas, né, daquela noite, de janeiro de 2013. E um outro livro que eu queria indicar é um livro que eu li na faculdade, que é o da... Eu não vou saber dizer o sobrenome da moça, mas é o da Svetlana, de Vozes de Chernobyl, que ela ganhou o Nobel de Literatura. Esse livro é fantástico, é maravilhoso, e eu amei. Sempre que eu posso, eu dou uma relida nesse livro, porque é um livro que vale a pena você ler e reler quantas vezes forem necessários. É um livro que ela levou 10 anos para escrever. Essas são as minhas 2 indicações. Então, eu vou indicar um livro que eu tô lendo agora, na verdade eu não terminei ainda, mas eu tô na metade, que é um autor até que eu não conhecia, que foi você que indicou, Áureo, até, que foi o Marcelo Secron Bessa, que você me indicou aquele livro... Histórias Positivas, e agora eu tô lendo um outro dele chamado Os Perigosos. Ah, que legal. É um livro bem interessante, sobre autobiografia e a questão da AIDS. Como as pessoas na década de 80 e 90 que fizeram autobiografias contando a trajetória do diagnóstico de HIV e AIDS. E, enfim... É um livro bem interessante. E eu lembrei também de um outro livro durante o nosso papo aqui, que é um livro que eu lia faz tempo, faz uns 10 anos, que foi um livro de um professor meu lá da USP, que é o Elias Tomé Saliba, que escreveu um livro sobre a forma como o humor construiu a imagem brasileira. É um livro chamado Raízes do Riso. Pô, que legal. E ele, enfim, ele trata do século XIX até a década de 40, mais ou menos, e trabalha bastante com jornal, com caricatura, enfim. E dá para perceber bem como a imagem do Brasil vai sendo formada aí com relação com essa relação do riso e do humor. É um livro bem interessante, vale a pena também. Eu lembrei por causa do nosso papo aí sobre bom humor, enfim. Não, vou olhar, cara, vou olhar. Eu gosto muito dessa coisa de show de bola, obrigado pela dica. E tem a ver com jornalismo também, enfim, que é uma coisa que também eu acabo trabalhando também. Então, eu falei só o nome do livro e da autora, mas eu acabei esquecendo de comentar que o Vozes de Chernobyl traz depoimento de cientistas, soldados, operários e viúvas, que inclusive o número de mortos desse acidente é um mistério até hoje. Áureo, você quer divulgar os seus arrobas? Ah, sim, com certeza. Fica o convite, pessoal.
deem uma olhada no Literatura Viral podcast, né? Espero que vocês gostem. Tem o Instagram do podcast, né? Literatura.viral, é só procurar lá. E lá eu sempre coloco algumas palestras que eu dou por aí e tal, quase sempre gratuito, só em um caso custava R$5, porque estava atrelado à arrecadação do hospital e tal, mas quase sempre gratuitos, então discutindo temas específicos, às vezes de história, às vezes de literatura. Então eu jogo tudo lá no Instagram. Tem o site também, literaturaviral.com.br, quem não usa nenhuma... Eu imagino que se o pessoal está ouvindo isso, vai usar, né? O Spotify, o iTunes, sei lá, mas se não usar... Tá, tem no site lá também. E eu dou esse curso, se você quiser se aprofundar e gosta, né, e quer se interessa por história da ciência, história da saúde e todas essas vertentes que a gente discutiu. Eu dou um curso que se chama Humanidades Médicas, a Saúde e a Doença na História e nas Artes. Você encontra informações no site, literaturaviral.com.br. E lá no curso são aulas à distância, né? O curso vai acabar daqui a um mês. Antes tinha aula ao vivo. Se você ouvir isso já meados de outubro, só vai ter aula gravada, mas tá tudo lá. Você pode. Tá sendo uma experiência fascinante. Intelectualmente a minha cabeça está explodindo. Assim, eu pareço aquele emoticon da explosão, uma bomba atômica, assim, sabe? Já que a gente falou disso. Eu estou muito, muito feliz com esse curso. Está sendo uma experiência fenomenal. Então tá bom. Muito obrigado, viu? O papo foi ótimo, adorei. Eu também, show de bola. Obrigado a vocês, pessoal. Desculpa a quantidade de tempo, mas é que a gente se entusiasma, né? E os temas merecem, né, cara? Os temas exigem até. E este foi o TurboCast, nas vozes de Guto, Julinho e Moinfã Alvitor. Pauta e roteiro por Augusto Mena Barreto. Edição de som por Júlio Ferreira, identidade visual Gussauro, redes sociais Guto e Julinho. Fiquem em casa, fiquem bem.